Eu tô bem enquadrada que eu me mexi aqui, agora eu não sei mais. Tá bala. Ela é estática, tá ligado? Bom, nossa obrinha de hoje, né, rapaziada? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Você não vai ligar Nomezinho a câmera, também Campos? Desculpa te interromper. chato. Pô, eu ter coisa, não. Todo Nossa, mundo mas tem até a coisa. Laura tá aparecendo hoje. Vamos ter que quicar o campo do grupo. Que isso, Campão. Mas Só jogar no escurinho. vamos lá. Agora, quando é pra fazer stream de banho, ele é o primeiro a ligar. Nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, tá? É só porque tá gravando e tá falando isso. Isso Só nunca porque aconteceu. tá gravando. Canalha. Vou falar um pouquinho só sobre o autor, porque eu acho que tem bastante coisa pra gente falar da obra em si. Então, não sei se vocês chegaram a ver que ele nasceu em 1892 e morreu nos anos 40, na verdade, exatamente em 1940, né? Que foi quando ele estava detido e ele acabou se suicidando. Ele era um alemão judeu, né? E ele preferiu, né, esse caminho, né, do que estar, né, ali preso, né, pelos nazistas. Então, ele, assim, mais contextualizando, ele era da escola de Frankfurt, né, que já criticava, né, enfim, capitalismo ali, tem essas características, e também, não só isso, mas a indústria, o desenvolvimento da indústria como um todo ali, várias questões. Bom, agora, indo mais para a obra mesmo, né, eu separei em 5 partes, baseando mesmo ali nas separações que o livro tem, né, que são 15, né, os capítulos. E a primeira a gente vai falar mais da 1 até o terceiro capítulo ali, do primeiro até o terceiro capítulo, que ele desenvolve mais essa ideia da aura, né, que ele fala da arte. Bom, o que ele coloca, né, no início? Ele traz ali, né, um pouco sobre as primeiras obras de arte, né, como elas não havia reprodutibilidade técnica, né, em cima delas. Ele fala da xilogravura, né? Aí depois ele começa a falar que as primeiras reproduções, né, vêm com as impressões ali, né? No caso, as impressões daquela época não é bem diferente, né? Enfim, você fazia com... Era um esquema de óleo, assim, com... Enfim, umas outras paradas lá. Não sou muito manjador dessa parte. Mas... ele coloca que ali tinha problemas, né? Que aquilo ali tinha problemas, né? E aí, enfim, eram problemas conhecidos e tudo mais. Só que aí, no capítulo 2, o interessante é que ele começa a colocar questões, né? Sobre o que ele mesmo coloca no capítulo 1. Ele coloca, se essa cópia, né? Se essas impressões que tinham problemas, se chega numa cópia perfeita, né? Se a gente tem exatamente aquilo que a gente tá vendo ali, que foi, né, feito primordialmente ali, se essas cópias forem, né, coisas tão perfeitas assim, quanto aquela primeira, né, que foi produzida. Inclusive, isso hoje é algo superado para a maioria das coisas, né? É algo que a gente não tem tanto problema, mas até facilita a gente compreender o que ele coloca como aura aqui, né? Bom, ele fala que se a cópia for perfeita, a gente perde uma outra coisa, né? Que é o aqui e o agora. Ele coloca esse conceito de aqui e agora no segundo capítulo. Então, ele diz que não é só sobre, né, aquilo estar na sua totalidade. É meio que também, né, sobre a presença que você tem perante aquilo, sobre o culto que você tem perante aquilo. Isso a gente vai aprofundar nessas questões que ele coloca de valor de culto também depois. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, agora a gente já consegue pensar em exemplos, né?
Então, pegar um exemplo bom, por exemplo, de um aqui e agora, vai, a foto Mona mesmo, Lisa. né? Fotografia. O, o que você falou? Não, desculpa, não A escutei. Mona Lisa. A Mona Lisa é um ótimo exemplo, inclusive. Eu pensei bastante nela quando tava lendo. Toda hora que eu tava lendo que entrava nesse conceito assim da aura, do aqui e agora, tudo me vinha na cabeça a Mona Lisa. Sim, porque é muito diferente, né? Você tá no museu observando a obra de arte e você ter um print dela perfeito no seu celular, por exemplo, né? Eu tenho um quadro dela na sala de casa. Então, tipo, você pode ter o quadro, você olhar todo dia, mas quando você for lá e ver, o aqui e agora vai ser diferente, né? É isso que ele coloca como aura, né? Essa singularidade que se tem, né? A arte, né? A obra em si. E ele coloca... Eu achei, Oi? uma coisa que eu achei muito louco que ele usou de exemplo, pelo menos nos primeiros capítulos, é quando ele vai falar do cinema. E aí ele cita que teve já pessoas que falaram, pô, agora todas as obras do Shakespeare, tudo vai virar filme. E aí ele toca nesse tema do vai se perder o aqui e agora, que seria tipo do teatro ou algo do tipo. E se a gente for trazer para os tempos de hoje, seria um equivalente, de novo, no cinema, a gente parar de assistir filmes numa sala de cinema e começar a ver filmes em casa. Eu acho que é tipo, o tema é atual, até Pô, usando o muito mesmo foda. tema que ele usa. E vai escalando, né? Inclusive, isso Porque daí pra foi uma gente, coisa que eu depois anotei. em casa, o cinema era tipo, nossa, se perdeu a magia. Tipo, o VHS, tá ligado? As coisas conforme vão escalando. Eu acho, né? Eu tenho essa visão de que eu acho que isso acaba rolando pra tudo. Essa parte eu fiquei meio assim, tipo, eu entendo, né, até, mas eu ainda acho que eu não entendo exatamente, tipo, o que se perde exatamente, assim, fora o valor histórico. Né? Isso é algo que a gente vai discutir mais no capítulo 4 e 5, esses conceitos, mas isso que o Luiz falou é muito bom, foi uma coisa que eu anotei, mas mais pro final, assim, eu tinha anotado, que ele fala, né, é que, na verdade, ele começa a aprofundar, tipo assim, no texto mesmo, ele começa a aprofundar essas questões de fotografia a partir do capítulo 6 ali, né, e aí depois cinema, né. Mas pô, essa é exatamente essa percepção que o Luiz coloca, tá ligado? Mas depois eu vou aprofundar nisso. Mas ele coloca que tem uma distância espacial, né? Que a percepção histórica ela quebra, né? Onde tudo é reproduzido, né? Para se tornar próximo e acessível. E aí isso vai perdendo autenticidade, porque a reprodução, né? Disso constantemente vai perdendo, né? Vai destruindo a percepção de singularidade, né? Da obra em si. E aí tem várias coisas, eu acho que dá pra gente pensar, por exemplo, vamos supor, um álbum, né? Ele pode ser o álbum mais bem gravado possível ali. Pode ser o álbum melhor produzido da história, mas não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ter o que ele colocaria, né, de aura de você estar ouvindo, por exemplo, essa música ao vivo, né? Não teria esse aqui agora, né? Fala alguma coisa que a pessoa que ouviu naquele período tá passando e depois de vários anos você até pode ouvir aquilo, mas você não vai entender aquilo com aquela totalidade daquele período, por exemplo. Eu acho. Sei lá, ouvir uma música punk, assim, tipo, hoje em dia, não sei o que, mas antigamente tinha muito a ver com política e tudo mais, e hoje é mais... Então... Hoje morreu. Entra muito nisso que ele fala também, Gui, que nesse contexto de... que vai entrar depois no assunto. Eu acho que vai ficar tudo meio jogado aqui, porque a gente é burrinho, a gente vai misturar os assuntos. Mas entra nesse ponto também de se uma obra... toda obra é política, não já dá pra alinhar isso aqui, mas se uma obra tenta ser apolítica, alguém vai utilizar ela de forma política. E foi muito o que aconteceu com o punk. O punk começou muito com movimentos de esquerda e hoje não se existe punk mais. Por quê? Porque quem dominou aquele tipo de coisa do punk que levou pro mainstream era um movimento de direita. Não tinha dinheiro pra comprar guitarra. É legal até que mais pra frente ele até faz essa diferenciação, né? Ele vai falar sobre essa virada de chave de quando a obra ela se torna mais política a partir do momento que a reprodutibilidade técnica vai sendo mais assentada na obra.
Uhum. Inclusive, eu acho que assim, essa questão da distância que ele fala, né? Ele fala que tem uma distância espacial, né? E uma distância espacial e uma distância humana, eu acho que é o que ele usa, né? Pra falar que no caso é assim. Basicamente, ele tá falando assim, tipo, por exemplo, você pensar na distância histórica de um jogo, por exemplo, que hoje em dia o pessoal vai lá e faz um port. Switch mesmo, o pessoal vive fazendo o port dos Zeldas antigos, né? Pro Switch agora, né? E aí você vai lá, você consegue jogar, mas você não tem aquela mesma sensação, né? Que ele coloca aqui, a mesma singularidade da hora de você pegar o videogame daquela época e você jogar ali, né? No negócio que foi feito para aquilo, né? É diferente. É essa aura que Eu acho que nem isso tanto, porque tanto naquela época o jogo já era reproduzido, a técnica já era reproduzida para as massas. O que é a aura é a coisa do quando criaram. Fizeram um negócio, é pra ser assim, e tá ali, tá naquele momento. Sim. O que o videogame vai fazer, o videogame vai ter esse papel da fotografia ou do cinema, como ele diz ali, de reproduzir aquilo pras massas. Só que eu acho que o ponto é que, tipo, é diferente, por exemplo, você jogar um jogo de PS2 no emulador no computador e, de fato, ligar um PS2 e jogar, tipo, numa TV. Tipo assim, eu acho que é isso que envolve a aura, tipo, a experiência, tipo, como ela foi do aqui e agora, né? Você tá naquele momento. Não tá nem no que você tá fazendo, se propondo em si, mas no que você tá sendo observado, né? Por exemplo, a gente pegar e, tipo, a gente sabe que a gente pegar pra jogar um PS2 agora não vai ser a mesma coisa do que aquele momento que a gente tinha o PS2, estava ali e a gente jogava, sabe? A gente tem esse acesso até mais fácil de jogar qualquer coisa que a gente poderia jogar naquela época de PS2, por exemplo, e hoje em dia é mais difícil, né? Quer dizer, mais difícil, tem a mesma sensação, né? Mais fácil. Porque naquela época era novidade, né? Naquela época o estilo... Eu acho que tem muito a ver com o que acaba meio que esvaziando essa hora. Tem várias, pode ter outras relações também, mas principalmente o tempo, né? Quem tempo, saiu? Tá. Às vezes, né, as mudanças, né, na sociedade mesmo, que faz a gente ver as coisas diferentes. A evolução das coisas. Então, na verdade, eu acho que eu vou um pouco além do que vocês estão falando, mas o que eu entendi dessa obra é que a crítica seria, na verdade, o videogame nem entraria nessa discussão pelo seguinte: o videogame, ele já foi pensado numa forma capitalista de você gerar lucro. E o que eu entendi da crítica é tipo assim, antes as pessoas faziam a arte pela arte, para se expressar, seja de forma ritualística ou, enfim, qualquer outro tipo de expressão. E hoje o mercado corrompeu essa expressão de arte e transformou tudo em capital. Então você não faz uma obra pensando no significado dela, você faz mais pensando no quanto você pode vender. E o videogame é exatamente isso, porque ele é um objeto caro e o jogo é caro. Mas, você diz o videogame em si ou os jogos? Porque se a gente for falar dos jogos, eu acho que assim, tem jogos que se encaixam sim nessa parte do que a gente tá falando. Por exemplo, tem muito jogo indie, por mais que realmente eles têm que vender, eles têm que ganhar um dinheiro naquilo, mas você vê que tem amor naquele negócio, tá ligado? Não é um AAA. Não, eu acho que tem amor, Laura, mas a aura tava no que o artista criou ali no momento. Aquilo que tá no computador dele é a coisa aurática. Eu acho que a partir do momento que o videogame tá reproduzindo aquilo, já é aquilo de forma reproduzida e sem aura. Eu concordo totalmente com o que a Letícia quis dizer. Exato. O que é assim, eu tenho assim, eu não tenho tanta certeza sobre os primeiros videogames, sabe? Mas realmente os exemplos que a gente usou já era tipo um videogame que já estava dentro do mercado, assim. A gente não usou. A gente entende o exemplo que eles quiseram usar, mas eu acho que assim, o que ele quer dizer de que a arte foi
politizada, né? Virou um Já volto, capital galera. político. Eu acho que isso existia antes, até mesmo nos outros tipos de arte, não no cinema em si ou fotografia. Eu acho que isso já vem desde a época né, dos gregos lá, porque se tinha incentivo aos artistas, né? Os imperadores, né? Que tipo, queria investir nos artistas, tudo para trazer uma imagem. Inclusive as esculturas em si são obras de arte também. E tinha um intuito político nisso. Eu acho que assim, isso existiu sempre. Só que conforme foi evoluindo, né, e a reprodutibilidade em si foi virando uma massa, né, foi se massificando, eu acho que o intuito, né, da arte ser um capital político e não mais arte acabou se superando com o tempo. Então, eu acho que pode existir, né, a questão da arte por amor e tudo mais, assim, só para deixar, né, explicar alguma coisa assim mais abstrata. Só que tem o lado que já superou, eu acho que inclusive nesse período, né, na transição, por conta do avanço tecnológico e tudo mais, que tudo vai sendo industrializado e tudo mais, que eu acho que daí supera. Então você pode ter o lado que a Laura falou, do indie, talvez, uma pessoa que fez por amor, mas isso daí acaba sendo irrisório, né? Tipo assim, é a menor parte, ou maior ambição mesmo, acaba sendo o lucro, né? Eu acho que ele entra, o livro dele entra assim, tipo, de tentar separar nesse ponto. Mas eu acho que aí né, burrice minha também, que eu não... Não, isso que você falou, Gui, é muito bom, mas eu acho que inclusive a gente avançando aqui agora, nos próximos capítulos, eu acho que vai até aprofundar, acho que um pouco a diferença que ele quer trazer em relação a isso, porque ele, tipo, não é como se não existissem artes que se propusessem já a ter essa característica, mas é diferente quando ele explica que a forma como a fotografia e o cinema, ele tende a ser ele tende a ser mais isso, sabe? Pela própria forma como a composição dessa arte ela é realizada, sabe? Como ela é desenvolvida. Então, aí, ó, eu vou agora trazer do capítulo 4, do capítulo 5, que ele fala, né, que a obra de arte ela tem dois valores, né? O valor de culto e de exposição. E ele basicamente fala que quando ela não estava, né, em todo lugar, tinha o valor de culto, né, que ele fala que é um valor de ritual. Ele fala que após as teses que elas colocarem, né, que a reprodutibilidade ela emancipa a arte do ritual, teve o pessoal, né, que ele cita lá, que colocou essas teses. Ele fala que a obra de arte ela se torna cada vez mais assentada na reprodutibilidade, né? E aí assim, se ela não tá, né, mais assentada naquele ritual, né, que era aquilo que... aquela singularidade, né, aquele negócio mais manual, né, que tem esse valor que ele chama de valor de culto, se não tá mais tão assentado aí, nesse valor de culto, se a arte ela não tá assentada nesse valor de ritual, aonde é que ela tá assentada, né, ele meio que cria essa dúvida, né. Aí ele fala que, tipo, agora não tendo mais valor de ritual, né, e ele tem um valor de exposição, né, que aí ele coloca esse outro valor, né, que é o valor de exposição, que ele coloca e muda, né, o caráter de muitas obras da arte, né, e que isso é muito conveniente para a política, porque a política ela precisa estar em todo lugar. Então, se a arte ela tem mais um valor de exposição do que um valor de culto, é conveniente que ela seja usada, né, para a política, né. E assim, isso, tipo, acho que é algo que assim, a gente vai ver, inclusive, né, até a gente já vê, né, tipo, quando tá mais na época de política, assim, a gente, não só, tipo, em ano de eleição, por exemplo, na guerra, né, agora o pessoal tava usando, né, tipo, e aí isso vai ser até interessante, que a gente discutir, tipo, nos próximos ele faz uma discussão, né, se fotografia era arte ou se fotografia não era arte, né. É uma discussão que tinha na época. Ele comenta, né, sobre como isso se dava ali na época. E é bem parecido com o que a gente tem de discussão de IA hoje também. Oi, Lê, desculpa. Eu até queria fazer um adendo aqui, como eu comentei com vocês, eu estava fazendo um curso de fotografia, né?
e história da fotografia. E foi uma discussão, assim, que demorou muitos anos para que a própria fotografia fosse considerada uma arte. Porque, Sim. tipo assim, o que é, né? Você tá usando, por exemplo, o seu dedo para capturar um momento e usando uma máquina que tem princípios de física para você capturar aquela cena. E aquela jeito de capturar a cena é uma forma de fazer arte ou não é? Então isso foi muito discutido por muito tempo. E mais, assim, lá para 1940, que a foto ela foi considerada uma forma de arte, né? E algumas pessoas ainda discutiam e só se popularizou mesmo ali em 1960, mais ou menos, que aí sim a fotografia foi realmente considerada arte. Porque, enfim, tem a visão, né, do fotógrafo e tudo mais. Sim. Então, tem a técnica que você vai utilizar. Mas, assim, a própria pintura era uma coisa que a gente não vê muito, mas eu acabei vendo lá nesse curso, que a própria pintura, ela utilizava princípios da fotografia para que os grandes pintores, tipo Leonardo da Vinci, usavam técnicas que hoje seriam um princípio de fotografia, para na época fazer aquelas pinturas. Então, por exemplo, eles usavam a técnica de câmera escura para projetar um momento num quadro e aí eles faziam as marcações. Ou seja, isso é basicamente fotografia, só que você não registrava, você projetava e depois que você tirava aquele equipamento, aquilo não existia mais. Mas, enfim, eu acho que é uma dificuldade da maioria das pessoas intelectuais aceitar também o novo. Demora bastante tempo para que isso seja processado. Sim, e tanto que essa discussão era a discussão mais forte, né, em relação à fotografia, e é isso que o Walter Benjamin ele vai criticar, né? Ele fala que ele considera essa discussão uma discussão secundária de somente se é arte ou não, né? Aí ele desenvolve, né, os capítulos seguintes justamente sobre a fotografia e o cinema em volta dos outros assuntos, né, que tem não somente se é arte ou não é, né? Aí eu acho que até entrando um pouco no que a Laura falou, que foi interessante, sobre ela deu exemplos dos jogos indies, né? E aí, eu acho que tem uma questão também que, assim, a reprodutibilidade técnica, ele assim, no texto, né, ele não coloca, assim, que, por via de regra, isso é ruim, sabe? Em nenhum momento ele faz um julgamento moral, assim, sobre, nossa, isso é ruim. Ele coloca que aquilo ali, a tendência é sim, tirar aquela aura das artes que vinham numa era anterior, né? Mas isso que a Laura colocou é real, tipo, vai ter coisas ali que vão ser reproduzidas, né, com amor ou de forma genuína, inclusive, tipo, até mesmo quando eu tava lendo, eu tava pensando, o rap em si, tipo, é uma música que eu sempre ouvi, mas não tinha para pensar que, mano, o rap é basicamente fruto de reprodutibilidade técnica, assim, né? Porque ele tem todas essas características, ele tem essa virada de chave, porque ele é uma música política, né? Ela surge sendo uma música política, ela permite, né, que vozes marginalizadas ecoem, né, que não tinham atenção ali, né, então eles usam, né, inclusive, muito sample, né, tanto sample de rock, sample de jazz, de músicas que já eram conhecidas, assim, né, na produção ali, né, e, então, assim, é uma expressão genuína, né, então não necessariamente é algo somente ruim, né, a reprodutibilidade técnica, mas ela não eu acho que ele faz essa diferenciação que ela não é o que as obras de artes eram anteriormente. Ela é uma coisa nova. Eu acho que é justamente esse ponto que ele traz, né? Ele começa a colocar que é uma forma nova de arte.
E ele. Que muda toda a perspectiva do que é a arte mesmo. Ele pontua essa parte que a arte ela deixa de ser imersiva para ser. Como que ele fala mesmo? Contemplativa. Porque ela muda a percepção. A percepção não é mais da visão do pintor, e sim de quem está vendo a pintura. Ele tem muito disso e entra nisso da era pós-aurática, porque isso tem que entrar. Eu entendi que ele é muito favorável, sim, a essa reprodutibilidade, justamente porque se a gente não usar, gente pior vai usar. Exato. Então não tem essa de torcer o nariz e falar, mas isso não tem aura, não pode, não tem um pintor envolvido nisso. Eu demorei pra entender que ele não tava criticando pra caralho, que ele tava meio que destacando, né? Eu fiquei assim, ele destaca, ele usa. A gente tem que usar isso como aliado e o tempo vai mudar. O tempo vai mudar. Porque pra mim parece uma crítica, tipo, mano, nossa, esse cinema aí, no começo eu fiquei muito assim, tipo, mano, caralho, o cara não gosta de cinema, mano, que isso. Na época o pessoal não gostava disso. Né? Ele tava querendo destacar. Na época o pessoal não gostava de cinema, não era nem considerado uma arte. Não sei se essa época já era ou não. Eu tava só esperando pra falar de cinema também. Gente, posso falar um negócio? Quando o Campos terminar de falar, posso ser a primeira a falar que tem que sair daqui a pouco. Eu falei. Não, tipo, quando terminar, quando todo mundo for falar, daí se eu posso ser a primeira. É que eu não sei se vai ter isso, já que tá todo mundo conseguindo jogar ideia aqui, mas eu não tô conseguindo jogar nada, porque eu acho que, como é uma leitura diferente, eu acho que tá sendo diferente também a abordagem hoje, né? Tá mais do que ficar falando, é tal capítulo e tal, a gente tá isso é arte, né? Isso é arte. Cinema é arte, videogame é arte, gente. E vai tomar no cu. Bom, então. Uma coisa, então, já que tá todo mundo discutindo, que, tipo assim, eu acho que a gente tá esquecendo, acho que o principal aqui nessa discussão. A gente não, né? Porque a gente tá conversando, enfim, chegando às conclusões. Mas acho que o ponto principal que eu sempre me questionei enquanto eu tava lendo, e confesso, gente, que eu não li tudo. Mas é assim, o que é arte? Porque é muito subjetivo. Eu tenho certeza que se a gente levanta essa questão aqui e cada um responde, cada um vai responder uma coisa diferente para o que é arte. Eu, enquanto artista, eu ainda tenho essa coisa dentro de mim de tipo, cara, como que eu vou contextualizar? Como que eu vou solidificar o conceito de arte? Eu não sei explicar. E ele falando de aura, assim, essas coisas, e eu acho que é um pouco injusto com as formas de se fazer arte, de forma geral, mesmo para a época. Porque deixa de considerar diversos fatores, para mim, pelo menos. E essa questão de, tipo, a arte começou a ser vendida e tal, depois que começou a ser reproduzida, eu não acho algo ruim. Eu acho que o artista, ele quer ser conhecido, ele quer ser vendido de alguma forma. O artista, ele não quer fazer arte para ficar ali entre pessoas seletas, né? Talvez tenha pessoas que sejam assim, mas eu acho que a maioria dos artistas não. Eu acho que a grande questão que ele considera como aura, nesses pontuamentos dele como obra de arte, é porque na época as pessoas não tinham muito acesso de conhecer esses artistas que a gente conhece hoje, né? Mas eu tenho certeza, quer dizer, tenho certeza não, eu imagino que esses artistas, sim, eles queriam ser vistos, eles queriam ser reproduzidos, não reproduzidos, mas tipo assim, reconhecidos de forma geral, né? Pela máxima quantidade de pessoas que seja possível. E dentro de toda essa reflexão, né, que eu tive enquanto estava lendo, e eu me questionei muito, né, sobre o conceito de aura, de arte, e eu cheguei à conclusão que a aura, na verdade, ela não está na obra, ela está no artista e no que ele quer exprimir com a sua arte, né? A fotografia, por exemplo, está ali no olhar do artista, a pintura, está na forma como o artista manipula aqueles objetos. Na música, como o produtor ali, o cantor, tanto faz a forma de se fazer música, como ele vai pensar a forma dele de fazer arte. Então, para mim, isso é aura e isso sempre vai ser aura, porque o resultado tá livre a interpretações, né? Nem sempre vai ser aquilo que o artista quis fazer, mas isso também é bonito, essa forma de interpretar e se deleitar. E por isso também levanta a questão de, tipo, IA é arte. Tipo, pra mim não faz sentido, porque a arte tá no artista, o que ele põe pra fora, né? E uma máquina, no caso, uma IA não seria capaz de fazer isso, só
copia, né? Enfim. É por isso que eu falei até na parte do game dev, a parte dos jogos indies, que como a Edata falou, a Aura tá no que a pessoa quer. Esse daí não é o Léo, Nando. A Aura, né, tá do que pra mim, na minha concepção, a Aura é o que o artista quer que você leia na arte dele, né, a mensagem que ele tá passando. E como a gente tava falando de jogo, por que pra mim eu acho que videogame se encaixa, assim, porque é uma história que ele tá contando, né, eu acho que ele quer passar uma mensagem ali, independente de mensagem que for. Eu acho que, por mais que seja um produto muito comercial, eu acho que por mais que tenha alguns seus problemas, eu acho que ele se encaixa assim, porque é uma coisa que a pessoa tá querendo transmitir para você, entendeu? Então, eu acho que não é só um produto. Eu acho que a gente só não pode confundir uma coisa, né? Assim, na obra, ele não chega a fazer essa discussão, né, sobre o que é arte e sobre o que não é arte, né? Ele chega a dizer que as artes, elas têm uma aura, né, independente do que é arte ou não. Tanto que ele tenta fugir dessa discussão, porque, como a Ale colocou, né, uma discussão que existia na época da fotografia, sobre se ela era ou não arte na época, né? Porque ela fazia entre aspas, né, tudo automaticamente, porque era um clique, né, aquilo que a Lê explicou muito bem. E aí, a crítica que ele coloca é que essa discussão, né, sobre se é arte ou não somente, ele coloca que ele sente que ela é um pouco superficial perto das outras questões que tem ali, né, historicamente, da reprodutibilidade, né, técnica. Aí ele coloca que a fotografia, por exemplo, ela já começa a fazer parte de outro momento histórico, né? Aí ele cita também, né, que o cinema teve rejeição, né, no começo, mas aí a questão que ele coloca é que o que acontece quando a obra de arte é independente, né, do que se está considerando arte ou não, entra na era, né, da reprodutibilidade técnica, né, que é essa era da fotografia e do cinema. Ele se questiona, tipo, o que a fotografia tem que ser, o que o cinema tem que ser, né? Mas eu acho que novamente é uma discussão sobre, tipo assim, o que ele considera arte, porque se for parar pra pensar em reprodutibilidade, de forma geral, livro, literatura é arte, e mesmo nessa época já era reproduzido em massa. Então, eu considero arte, acho que a maioria que considera. Não, sim, mas esse é que tá, né? O livro, ele é escrito manualmente, né? Então, assim, eu acredito que ele consideraria que aquilo ali tem um valor de culto que ele coloca, né? Ele até entra né? Ele entra no mérito do negócio lá que copiava o livro. Eu esqueci o nome da máquina, mas... No caso, o livro, ele, tipo, nessa época já tinha várias cópias. Um livro já tinha várias cópias, né? Não era mas ele não coloca, né? Tanto que a problemática que ele coloca não é de, tipo, se é ou não arte, né? Aí... Não, sim, ele faz esse questionamento, né? Sobre em cima da arte que está sendo reproduzida, mas eu acho que ignora muitos aspectos, mas é que a gente, hoje em dia, na contemporaneidade, né, tem essa noção, né? Mas eu acho que, na verdade, ele fala, tem alguns momentos, que é bom que exista reprodutibilidade, porque ela deixa mais acessível a arte. Então, pessoas que não teriam como acessar, passam a ter. Porque, por exemplo, hoje em dia, colocando pra hoje, um show internacional aqui no Brasil custa R$1.000 o ingresso, mas você pode ouvir no YouTube por R$0 a mesma música, inclusive live. Você pode ver a live daquele show. O anúncio, mas Mas você vê, você pode pagar o Spotify. Exatamente. R$40, sei lá, por mês deve ser uns 8 conto o Spotify. Você consegue acessar aquilo que de outra forma, tipo, pagando R$1.000, imagina, você vai pagar R$1.000 todo mês pra você ouvir aquela música naquele único momento? Não. Exato. E aí ele coloca exatamente isso que ele falou. Ele não coloca que aquilo... Nossa, vocês me deram uma ideia de negócio, gente. Vamos falar que tem que pagar pela Aura. Nossa, vai vender muito com a molecada. Não, aí ele coloca... O valor é R$67, tá bom?
ele não coloca que a música, por exemplo, ele não colocaria que a música no YouTube, ela tem... ela não é, ela é menos arte, entendeu? Ele colocaria que ela tem mais valor de exposição do que o valor de culto que a mesma música tem quando você tá no show, entendeu? Que tá sendo feito ali na hora. Muito no livro é sobre essa é a diferença, né? Os valores, né? Eu acho que o seu microfone não é porque seu microfone tá. Eu acho que parece que sua voz tá vindo de um celular, não de um microfone bom. O microfone do fone, Gui. Eu tô suspeitando que ele. Olha aí, a sua câmera tá desligada também, era pra estar desligada? É que eu tô tentando configurar um negócio aqui, a luz de LED. E aí eu deixei desligada porque toda hora. Agora tá melhor? Ah, nossa! Muito melhor. Muito melhor. Eu estava com esse bagulho errado até. Vocês conseguiram me Peraí, mas chega mais perto do microfone, você tá baixinho demais agora. Não, agora eu abaixei. Mas tá muito baixo. Abaixa o volume da TV e me escuta pelo Escuta pelo telefone. Cara, o que eu tô... Pra mim, o ponto-chave é na parte da reprodução. Porque eu acho que, assim, produção e reprodução, que você consegue destacar o que é uma coisa da outra, tá ligado? Ele tá o tempo todo enfatizando isso, né? O que é a reprodução. A produção em si existe, né? Até hoje. Mas, conforme o tempo vai passando mesmo, a tendência é as coisas serem reproduzidas, né? Porque as pessoas vão reciclando coisas passadas. E aí nisso vai se perdendo também. Mas eu acho que, assim, existe um fenômeno que aí eu acho que não é uma coisa que é uma percepção minha, que a reprodução, depois de um certo tempo, assim, por conta dessas alterações que vai tendo, chega a perder até o... né, por conta eu sinto que essa aura, assim, vai morrendo, só que aquela coisa continuar sendo reproduzida, nasce uma coisa nova, né, a partir daquilo. Tem que se desconecta. Cita a Bíblia aí, Gui, vai. Ele... Não julgar ele vai julgado. No oitavo, no nono e no 11º ele dá exemplos, né? Ele vai colocando, né? Ele faz a comparação no nono, no oitavo ele faz a comparação, né, das atuações, né, das diferentes atuações. E aí ele não fala, tipo, a atuação de teatro ela é mais artística, quer dizer, é mais arte do que a atuação, né? Ele coloca que ela tem menos aura, mas ele coloca que entende que é um produto ela não tem menos, ela não tem. Eu só olhei pro Léo, o sorrisinho dele. Mais aura, menos aura. Ele coloca ela tem menos aura, né? Mas ele coloca que, ao mesmo tempo, isso é muito triste, ele coloca, né? Porque ele fala assim, basicamente ele coloca que o ator ali, ele perde, né, o controle da totalidade da atuação dele, né? Justamente pela forma como depois isso vai ser mexido, né, na pós-produção, né, enfim, também até do ângulo que aquilo tá sendo pego, mas daí o cara da também câmera, o quê, mano? Tá fazendo câmera, bagulho pra né? quem também, né, tipo... É isso, mano, o osso dos ossos do ofício. Sim, aí ele tá colocando que, assim, ele não coloca se isso ele coloca que é diferente, né? Ele vai colocando exemplos de que a forma como essa produção se dá é diferente. E aí ele aprofunda, né, a questão, né, falando que a indústria, ela cria uma aura artificial, né, usando capital cinematográfico. Porque ele fala, essa aura, ela vai se perdendo. Então... a indústria, ela tem dinheiro, porque ele fala, né, que o cinema, ele não é só popular, né, porque, enfim, porque as pessoas estavam abraçando somente por isso, né, tanto que teve no começo, as pessoas não abraçaram, né, foi o que a gente tava comentando, e é porque ele é um produto coletivo, ele tem vários trabalhadores envolvidos, né, ali para ser feito um filme. O filme, ele é um produto coletivo, né? Ele é fruto de vários artistas. Sim, tipo uma banda. É, tipo uma banda. E aí, tem um custo maior, então, para ele ser economicamente viável, né? Ele... Mas assim, se a gente parar pra pensar, mesmo o teatro é fruto de vários artistas, mas não falo, tipo, só os atores que estão ali em cena. Sim, envolve, mas hoje em dia, tipo, o jogo de luz, direção, blá, 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 blá. Então, tipo assim, tem várias formas. Que os custos são bem maiores, né, assim, tipo, em relação ao filme. Os custos são bem maiores, e os atores, toda vez que eles vão apresentar, por mais que eles façam o mesmo papel, não tem como ser igual. Não, sempre é uma coisa. Cada peça é uma peça, tipo, nunca vai ser igual mesmo, tem improviso, enfim.
Então, aí... E aí, basicamente, ele fala, né, que a indústria, ela começa a criar, né, essa aura, né, da fama ali, que é uma aura que ele coloca como uma aura artificial, justamente porque a aura das obras anteriores, ela meio que como se perdeu aquela aura. Não porque o que o cara tá atuando ali na hora é menos arte, mas porque é um formato diferente e aquela aura não cabe, né, nesse novo formato. É criado, a indústria mesmo, ela se move para criar, né, isso para poder convencer as pessoas, né, e que aquilo precisa ser consumido por eles, né, porque precisa ser viável economicamente. E aí tem o questionamento, né, se há uma nova aura, né, que ela é criada pela indústria, né, onde existe esse movimento maior de proximidade, porque ele coloca, né, que essa aproximação, né, dá a entender que as pessoas podem ter a imagem reproduzida, né? Isso é bom de certa forma também, né? Durante toda a obra tem, né, essa dualidade, né? Porque isso é bom porque as pessoas podem ver isso e se interessar mais por atuação, por exemplo, né? Então todas as pessoas elas podem ver que elas podem ter a sua imagem reproduzida também. A imagem ela vai, né, se tornando um produto que o cinema pode levar para todos os lugares, né? Justamente pela questão que ele precisa disso, não é o formato dele. E por mais que a gente saiba, né, que não é bem assim, né, no final das contas, não é tão fácil, né, mas a ideia tá ali, né, de que você pode, né, ter essa imagem reproduzida, né, você pode estar ali dentro de um filme, ainda mais o país onde o cinema é mais forte economicamente, né, que não é tanto o caso do Brasil, por mais que o Brasil tenha grandes obras, né, cinematográficas. Mas é até interessante, tipo, traçar esse paralelo, né, com as redes sociais de hoje, porque quando as redes sociais, elas chegam, né, a gente tem esse entendimento que, assim, traçando com a questão que ele coloca, que todo mundo pode ter sua imagem reproduzida tecnicamente ali, né. Então, as pessoas começam a existir socialmente através da imagem também, pelas redes sociais. E aí, tipo, acontecem coisas absurdas, e aí entra nessa dualidade, né, que ele coloca, tipo, pô, é interessante porque todo mundo pode fazer isso de alguma forma, mas ao mesmo tempo isso pode servir para outras coisas ruins, né, igual, por exemplo, você pegar, tipo, pessoas que fazem coisas absurdas, mas na rede social, tipo, tá ali, né, tipo, pô, presidente que mata milhão, mas ele come pastel e caldo de cana e chinelo, tá ligado? Cara, eu levei essa reflexão a um ponto um pouco, assim, diferente do que você está falando agora, mas que ainda tem um pouco a ver com essa era de tecnologia, enfim, de telas, que é o seguinte. Antigamente, assim, mais ou menos na nossa época, quando a gente assistia desenho, eram desenhos diferentes do que são passados hoje em dia. Por exemplo, aquele Pequeno Urso, eu acho. Ou qualquer desenho, sei lá, que passava na TV Cultura, enfim. Eram desenhos que às vezes tinham mais histórias, eram bastante didáticos, tinham baixo estímulo, tinham músicas calmas. Enfim, tinha todo ali características, né, de desenhos da época, o que hoje em dia essas características são muito diferentes. São desenhos mais agitados, com mais estímulos, cores mais fortes, barulhos mais intensos, gestificações mais fortes. Tudo isso porque as crianças, né, já estão acostumadas com o estímulo de telas, então são feitos para realmente gerar mais dopamina, né, naquela criança, para deixar ela presa por mais tempo naquele conteúdo. Então, até esse tipo de arte, né, que no caso era algo feito para crianças, hoje em dia, com a modernidade, né, com a tecnologia, acabou se adaptando. E aí, nesse caso, sim, eu vejo muito dessa aplicação desse questionamento que é levantado no livro, né? Desse valor de perda de aura, como ele coloca, de uma coisa que antes tinha muita aura e foi se perdendo ao longo do tempo, né? Por conta dessa questão de venda, enfim, de consumo. E para mim faz muito sentido quando a gente pensa dessa forma, né? Agora, quando a gente coloca uma comparação. Nesse caso, eu tô comparando um desenho com um desenho, né? Pra fazer essa distância de valor de aura. Agora, eu acho um pouco injusto comparar dois tipos de artes diferentes para falar qual tem mais e qual tem menos aura. Como o questionamento que ele levanta de
cinema e teatro. Eu acho que os dois têm valor equivalente, vai depender mesmo da obra e do artista que tá fazendo, né? Pra chegar nessa conclusão, pelo menos na minha opinião. Não, mas esse é o ponto, Tata. É que eu acho que como você não... Eu acho que você tá se perdendo um pouquinho. Você tá, porque o ponto é que ele não compara, tipo, questão pra ele, ele só coloca que tem menos aura, mas ele não tá colocando que isso é ruim, entendeu? Ele tá colocando só que aquela aura não cabe na nova forma de arte. Não, sim, eu acho que talvez vocês não estejam me entendendo. Eu acho que ficou muito claro que o autor ele não faz afirmações, sim levanta questionamentos, o que eu achei incrível da obra dele. E eu entendi, sim, que ele não tá realmente fazendo afirmações, tipo, isso é melhor que isso. Ele tá realmente levantando questionamento e levantando poeira, né, em cima desse assunto, que eu acho que é muito relevante. Eu achei que ele afirma, sim, eu acho que ele é bem categórico em colocar o ponto dele. Sim, mas eu acho que ele levanta esse questionamento, né, sobre a reprodução. Por isso que também que ele fala pontos positivos e pontos negativos. Não chega a uma afirmação de bom ou é ruim. Eu acho que é um ponto. Eu acho que tem coisas que ele queria dizer que eu acho que nem ele estava esperando pro que ia acontecer no futuro, assim. Que coisas que a gente consegue traçar hoje. Quanto essa reprodutibilidade vai se massificando cada vez, assim, de um jeito mais exagerado, cada vez mais, tá ligado? Sim. Isso daí foi, tipo assim, o começo, eu acho. Eu acho que o que diferencia, né, no ponto dele, do teatro pro cinema, é a questão da democratização mesmo, da popularização. O quanto aquilo, tipo, mano, vai para um monte de gente e o potencial que aquilo tem. E que vai evoluindo cada vez mais depois, pra TV e rádio e hoje em dia, né, no que a gente tá vendo. Com você falando aqui... Ponto, em tentar destacar que eu acho que essa aura em si tem justamente esse fundamento de, assim, do que aquilo edifica você, aquela obra de arte, o quanto aquela obra te edifica, o que aquilo te traz, né? Tipo, que antigamente era mais limitado, quando você tinha acesso a alguma coisa, aquilo te edificava bastante. Eu acho que conforme vai se massificando as coisas, e a gente vai sendo bombardeado de coisa daqui, dali, né? Enfim, é o que a gente vive hoje, série o tempo todo, um monte de desenho, um monte de coisa, né? O consumo que a gente vive hoje. Isso acaba esvaziando até mesmo o que a arte pode trazer, né, assim, da edificação, porque chega um momento que você já tá, tipo, mano, praticamente viciado, né, até em conteúdos em geral, né, tipo... Tá sendo bombardeado, né? Só pra não perder o ponto, isso pode começar mais ou menos desse ponto, que talvez antigamente já não era nenhuma questão, né, de, tipo assim, porque era uma coisa tão mais inacessível, que, tipo, pô, não vai nem ficar questionando, hoje em dia, tipo, né... A gente pegando o seu ponto... Não é nem pelo falta de acesso, mas é pelo acesso excessivo, né? Tipo, e eu acho que é aí nesse ponto que daí ele começa a construir, eu acho, né? Desde o começo do livro, para tentar trazer para esse lado político, assim, do qual que é o impacto negativo, né? Porque se a gente for olhar só pelo positivo, é só consumo e a gente tá bem e gosta, cada vez mais coisa legal pra gente se entreter. Mas eu acho que ele tenta colocar, tipo assim... Ele tá, no texto dele, ele quer enfatizar justamente a parte negativa mesmo, né? Que Gui, não pode deixar de ser falada, né? Nesse ponto aí que você puxou, eu tive um exemplo que dá pra entender muito bem o que ele quis falar, que é, por exemplo, o livro do Ainda Estou Aqui. Gente, sinceramente, antes do filme tava todo mundo cagando pra esse livro, ninguém sabia da existência, ninguém tinha o mínimo interesse. Aí foi pro cinema, e hoje não tem quem não saiba da história do Marcelo e... Eu não sei. E saca? Você não viu Ainda Estou Aqui? Não. Ô, louco. Não. Então não tem quem além da Laura que não saiba. A exceção existe. Mas assim, o que eu quero dizer, o cinema foi utilizado para mostrar aquela obra de arte de uma forma muito, não é expansiva a palavra, mas mostrou para muita gente. Com muito valor, né? Não é nem com muito valor, é que mostrou pra muita gente mesmo. Independente se fosse bom ou ruim, se não fosse pra Oscar, ele popularizou aquela história. Não, eu acho que como a coisa fica também muito... coisas aqui, rapidinho. Primeiro, ele teve que sair, ele foi trabalhar. Mas a segunda é sobre o tema. É que assim, eu acho que a questão não é reproduzir ou ter conteúdo ou, tipo, deixar massificado. Eu acho que a questão é como o nosso sistema político, tipo assim, utilizou disso como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Então eu vou colocar aqui um caso de, por exemplo, Star Wars. Star Wars é uma obra gigantesca, alcançou, enfim, muitas pessoas, inclusive de forma positiva, eu acho. E só que os caras exploram até a última gota da história para ganhar dinheiro. Então eles ficam lançando um monte de coisas que
assim, sem pediu. aura, vamos dizer. Ninguém pediu. Basicamente, ninguém pediu pra vender boneco, pra vender brinquedo, pra vender outras coisas além daquela própria arte. Então, tipo assim, beleza, existia assim uma aura em volta daquele... O objetivo do Star Wars, né, ele tinha uma finalidade, o que o autor queria transmitir. E o mercado, né, o capitalismo subverteu aquilo para gerar lucro, apenas com essa finalidade. Eu acho que essa é a única crítica, na verdade. Não é você usar aparatos para reproduzir ou, sei lá, piratear, massificar. Eu acho que é como o mercado utiliza isso. Então, exato. Tudo é produto, mas eu acho que assim, ele quis dar um pontapé pro... Né, tem um... Pra gente entender como que isso tudo pode se conectar, né, com política e tudo mais, né? Tipo... porque eu trouxe até por uma coisa assim muito na nossa época e muito atual, que é o que aconteceu com o bolsonarismo. Que existia ali uma grande parcela da sociedade que estava meio perdida politicamente uns anos atrás. E o bolsonarismo conseguiu produzir um conteúdo que chamasse a atenção dessas pessoas e as convertesse para o que eles queriam que essas pessoas acreditassem. Então, antes eram as correntes mentirosas de Zap. Hoje já é vídeo de IA, mas enfim, tudo do mesmo jeito. Então, tipo assim, foi investido muito dinheiro nisso. Não vai ter poderes piroca, o filme do Bolsonaro seria arte? Só queria perguntar isso. Se o filme do Bolsonaro se encaixa com arte. Com certeza. Mano, os caras já tá fazendo novela sem nem lançar. Não tem aura. Definitivamente é só valor de exposição, né? Eu acho que, pensando também nisso que a Ale falou, né? Tipo, mas eu acho que é isso, né? O ponto é que ele coloca, tipo, como essas tecnologias mudam, né? A forma como a gente se relaciona com a arte, né? Tanto que ele coloca, né, que a fotografia no começo, ele coloca, né, que ela tem uma aura no sentido de, ela tá fazendo registro, às vezes, do último momento de uma pessoa. Enfim, ele coloca, ele reconhece isso, aí ele, pro cinema, ele já demonstra que aquilo vai se tornando cada vez mais reprodutibilidade, né? E aí, nos últimos capítulos ali, ele dá esses exemplos, né, que a gente foi discutindo, que são formas diferentes, né? Ele vai fazendo um paralelo para demonstrar que são coisas diferentes e que não cabe ter, né, o que ele coloca, o conceito que ele cria como aura, ele mesmo coloca que não faz sentido mesmo ter aura, né, nessa nova forma, como era nas anteriores. E aí ele coloca da criação que a indústria faz em volta disso, da aura, e tem toda essa questão que a Letícia colocou agora, e aí ele faz também, aí já mais nos últimos capítulos mesmo, lá pro 12, 13, 14, como toda essa reprodutibilidade muda a relação em si que a gente tem com a arte, né? Ele coloca, né, o exemplo da pintura, que foi até interessante, que a Lê falou também, né? Ele coloca que a pintura ela não consegue organizar nessa mesma recepção coletiva, né? Então, não tem, né, como ser a mesma forma de arte, né? Não tem como ter os mesmos resultados, né, de apreciação. Eu achei interessante um ponto que ele toca, que ele fala sobre psicanálise, inclusive, como a arte em si molda o jeito que a gente pensa e reflete sobre a arte. E algo que eu tinha visto, um vídeo aleatório, não sei nem do que, no YouTube recentemente, sobre alguém comentando justamente como nossos sonhos vão se mudando, tá ligado? Conforme a gente vai consumindo as coisas, porque o nosso imaginário, ele é de coisas que a gente vai vendo, né? E o nosso imaginário vai jogando cenas, às vezes recortes, né? Tipo, até no sonho. E eu tava vendo que isso mudou também por conta do videogame. Tipo assim, às vezes você pode ter um sonho meio que de primeira pessoa ali, tipo, mais próximo no videogame, por exemplo. Ou com imagens que é bombardeado, que fica cada vez mais, tipo, mais parecida, né? Tipo, como que eu posso dizer? Mais realista, né? Tipo, que aí tipo, faz o seu cérebro associar e isso pode mexer até com e mexe, né? Não tem como negar que mexe com a psique geral de todo mundo, assim, tipo... Enfim, né? Só rolê batendo rangão ali. Eu achei interessante que é inegável, né? Tipo, eu acho que às vezes ele nem
talvez ele nem tinha tido sonhos, assim, diferentes de quando ele começou a... Mas eu, por exemplo, mano, eu percebo, assim, que, tipo, pô, meus sonhos é cada vez mais maluco, com imagens cada vez mais próximas das coisas que eu vejo na internet, né? Tipo, não sei vocês, uma né? Vez Mas inegável, né? Eu já ouvi uma... Eu já sonhei que eu tava jogando LOL, Minecraft, tá ligado? Eu já sonhei muito que eu tava jogando LOL. E eu falo dormindo. Então teve uma vez que eu tava, tipo, falando... o que eu tava falando? Não sei o que lá, ataca a torre. E aí a minha mãe começou a me ouvir e ela entrou no quarto. 11 de setembro. O que é isso? Você tá jogando? E eu, tipo, dormindo. Daí ela viu que eu tava dormindo e ela achou que eu tava jogando. Eu te acordando assim, mãe, vou dar GG, mãe. Não, ela diz, eu falando, ataca a torre, daqui a pouco o FBI tá na porta. Já tô ganhando aqui, calma aí. Ô Gui, mas isso eu acho que tem muito a ver com o que ele coloca no capítulo 14, que já é mais no final ali, né? Que ele fala, né, dessa relação, né, nova com a arte, né, que o público tem. Que ele fala, né, sobre o cinema ter corte rápido, né, ter essas paradas mais de velocidade, de choque, sim. Tipo, como se fossem sessões sensoriais mesmo, assim, né. Tipo, toda hora você tá sendo mais bombardeado focado, ali. Assim, mais, tipo, sim, e assim, não só isso, mas até mesmo, tipo, informação em todo canto, né, como você vai ver, às vezes, antes, né, você tinha lá placas, informações, artes, tipo assim, eram coisas separadas, aí as coisas começam a juntar também, mas isso é um movimento, né, de fora que também vem pra dentro do cinema, né, tipo, você ter ali tudo meio destacado, né, as coisas assim chamando atenção. E aí, tipo, pô, isso que vem de fora acaba também interferindo na forma como as pessoas absorvem, né? Tanto que pensam, né? Hoje não é todo mundo que absorve vídeo igual se absorvia antigamente, por exemplo, no YouTube, tá ligado? Tem gente que não tem paciência de ver um vídeo de mais de 30 minutos, tá ligado? No YouTube não vai ver, tá ligado? É TikTok 2x, filho. Eu não gosto de ver vídeo com menos de 30 Amém, minutos. o YouTube Premium deixa colocar até 4x. Isso é bizarro, eu não entendo o que a pessoa tá fazendo. Mano, no 3x, ó, meu cérebro já tá perfeito pra entender. Mas é necessário pra escutar os áudios do Lincoln, eu só queria falar isso. Então, é que o Lincoln ele já fala no 2x, aí quando você bota no 2x... É verdade. Nossa, mas não dá, ele manda um podcast, velho, não tem como não. Gente, eu só ouço o Lincoln no 2x. Eu nem ouço o Lincoln, eu coloco naquele negócio lá pra escrever lá, Não, mas às vezes com o Lincoln não dá por causa do TDAH dele, porque hoje mesmo ele tava falando, desculpa sair do assunto, gente, é rápido. Hoje ele tava falando que ele tava deixando a Leona na escola e tinha 2 amiguinhos abraçados. Ó o gol de placa preta. Do nada. Eu lendo a tradução, eu fiquei assim, o que a Leona tem a ver com o gol? Eu não sei se a Laura já ouviu essa história, mas às vezes, assim, no começo do relacionamento, eu acordava, o Luiz tava lavando a louça e ele tava ouvindo o áudio, tipo, e aí eu fui perceber que era sempre o Lincoln. E aí eu chamava de café com o Lincoln, porque todo dia de manhã o Luiz tava maratonando 30 minutos de áudio do Lincoln. Pode ser. E ouso dizer que o Luiz é a única pessoa que ouve todos. Sim, ele ouve na velocidade normal. Cara, eu ouvia quando eu tô livre de manhã, mas não é sempre não. Olha, meu neném, coisa eu vou cair porque vai trocar tudo. Eita, carai! Gente, quase caiu mesmo. Quase caiu mesmo. Que vai trocar do Wi-Fi pro 3G. Mas eu acho que a perspectiva que ele tinha, eu acho que ele enxergou isso, né? O que hoje eu acho que pra gente, assim, é muito óbvio, é uma coisa que é muito debatida hoje em dia, né? Mas eu acho que ele enxergou isso de que através da arte você consegue manipular, né? Tipo, uma forma de pensar das pessoas, assim. E ele entendeu que isso estava sendo feito no cinema, exatamente. Né? Conforme a... eu acho que esse é o ponto, né, que ele traz, ele fala, tipo assim, ele chega à conclusão que o cinema e a fotografia são muito poderosos, essa a conclusão que ele chega, ele fala, pô, não é sobre isso ser essa coisa nova, porque naquela época, né, que tinha essa discussão de ser arte ou não é sobre isso ser arte ou não, né, somente, tipo, pô, olha o que isso aqui pode fazer, né, olha o que isso está fazendo, né, olha como isso alcança pessoas, olha como isso pode criar narrativas, isso pode, enfim, né.
Pode ser usado de diversas formas. Né, isso, né? Você acha que a gente pode resumir essa conversa sobre como a reprodutividade muda ou altera a noção ou o que é arte em si? Não. Eu acho que é como a... vai lá, Lê, desculpa. Eu acho que não é o que é arte, e sim, tipo assim, ele fala assim sobre a arte, mas ele fala do como o regime no geral, né, os regimes políticos podem utilizar as mídias para influenciar as pessoas. E no caso, com a reprodutibilidade, isso fica mais fácil de ser feito. Você criar guerra pra fazer um bagulho bonito, tá ligado? Você filmar, tipo, fazer um cenário porque, de tipo guerra assim, da galera se matando tudo é e as político. pessoas, tipo, amando, né? Tipo, Não tem como fazer arte sem ser político. Também. Não é isso que ele fala. Ele coloca que justamente esse formato, né, dessa nova era que a indústria vai se desenvolvendo e desenvolve a tecnologia, ela tem essa tendência porque é uma arte que tem muito valor de exposição, por isso que ele faz essa separação. Ele não fala que não, ela só vai ter um ou só vai ter outro. O filme, ele pode ter um valor de culto ali, uma coisa legal, mas ele pode, muitas vezes ele vai ter um valor de exposição muito maior. Por exemplo, tem os filmes da Marvel, por exemplo. Mano, aquilo ali é só valor de exposição, tá ligado? Ele não tem valor de culto nenhum. Aquilo ali é puro valor de exposição, tanto que se pegar os orçamentos como... Gente, eu adoro. E aí... Eu juro que eu ia citar Marvel, mas eu fiquei com medo de vocês me julgarem. Não, mas é exatamente isso, porque tipo assim... a mesma coisa. Não quer dizer se é tipo só ruim ou bom, mas a questão é que, tipo assim, o negócio é pura reprodutibilidade técnica e puro valor de exposição, porque é pra só chegar nas pessoas e vender aquele em específico, né? Mas aí tem essa questão, vai ter obras que vão ser mais industriais, vai ter obras que vão ser industriais políticas, vai ter obra que vai ser os dois, entendeu? Assim, o que eu ia comentar, né, que é a divisão, né, de muitas vezes, né, de orçamento desses filmes, a maior parte tá pra marketing, tá ligado? Muitas vezes, ainda mais desses filmes da Marvel, assim, tá ligado? Você vai ver o valor de produção. Aura, né? Tipo assim, você só quer vender. Exato. Tipo assim, a gente não precisa gastar tanto pro filme ficar muito bom, mas se a gente criar essa aura artificial, né, que ele coloca, né, essa fama em volta ali dos atores, né, a pessoa querer ver, né, enfim, em volta da obra, né, antes dela sair ali, ela vai dar certo economicamente, né, que às vezes é o objetivo, mas muitas vezes o objetivo também é político, né, é isso que ele coloca como perigoso. Então, ele entende que o cinema ele é poderoso, né, e acho que dá pra fazer até um paralelo com o que o Luiz estava trazendo também, que é, hoje em dia, os streamings e as redes sociais, assim, que eu vejo que tem esse mesmo papel que tinha o cinema na época, porque hoje em dia a gente tá mais próximo. Mais poderoso. A gente tá mais próximo ainda, sabe? Eu acho que essa questão dos influencers totalmente isso, né? Algumas marcas chegam nas pessoas não mais através de marketing direto, mas sim de enviar coisas para influencers famosos. E esses influencers, sim, chegam nas pessoas. Sim. Uhum. E, tipo, tanto que ele fica nessa dualidade ali, ele coloca várias... Você vê que ele vai colocando bastante crítica em relação a isso, porque ele entende que o negócio tem muito potencial, mas que ele pode ser um potencial revolucionário mesmo, mas ao mesmo tempo ele sabe que isso pode ser usado para manipulação coletiva, assim, sabe? E não só pode, como o fascismo chegou a usar, né, o cinema como manipulação também coletiva. Sim. E eu falar, não só pode, como foi, e ainda hoje né? Nessa época aí, não sei se é nessa época ou um pouco depois, mas é nessa época. Na Alemanha mesmo só passava filme de produção italiana. Sim. Não entrava nenhum outro tipo de filme lá. O fascismo italiano é... Palmeira? Pode falar. Mas é um dos exemplos. Eu queria falar uma coisa que deveria ter falado no começo da reunião, mas que eu achei, assim,
não concordei com 100% da obra, mas eu achei muito foda que um cara, mais de 70 anos atrás, ele previu tudo que a gente tá passando agora. E numa época em que existia, assim, uma reprodutibilidade, mas nem se compara com o que a gente tem hoje. Exato. E cada vez tá mais intensificado. Então o cara foi muito genial no sentido de pensar isso quando isso nem existia. Quando ele era uma possibilidade. E outra questão também, que aí até o Campos comentou, que ele era da escola de Frankfurt, mas o cara, ele era meio outsider, assim. Eu pesquisei um pouco sobre a vida dele, e a real é que por mais que ele seja considerado dessa escola e campo filosófico, na real, ele não jogava em time nenhum, porque ele era judeu, e ele foi literalmente recusado pelas universidades da época, e o cara chegou a passar fome e morar de favor na casa dos amigos. Então tudo que ele produzia era muito independente. Ele não estava atrelado a nenhum tipo de instituição ou, sei lá, política. Ele escrevia algo de forma, assim, acho que olhando com um olhar mais de fora, porque ele não estava envolvido de fato em nada disso. Então eu acho que ele conseguia, por conta disso, ter uma visão do todo. Ele começou a se considerar também marxista mais pro final da vida dele, né? Ali ele já tinha uns 30 e poucos anos, né? Ele viveu até os 50. Então, foi mais pro final da vida, dos últimos 15, mais ou menos isso, eu lembro. E aí, assim, na obra aqui, tipo assim, eu consigo ver bastante termo, assim, enfim, até a análise em si, porque tem um epílogo depois que é a conclusão que ele chega, né? Opa, salve, Alice. A conclusão que ele chega é justamente essa, né? Ele vê esse potencial, ele entende essa preocupação, e aí no epílogo ele fala, né? Tipo, pô, o que precisa ser feito é usar do cinema, né? Enfim, da reprodutibilidade técnica para fazer a arte revolucionária, né? Que vai fazer a propaganda política revolucionária. Ele chega a escrever isso no epílogo, né? Bem no final do epílogo. E acho que é o que o Nando colocou, né? No começo, tipo, é melhor usar essas paradas, tipo, que essa reprodutibilidade técnica, do que deixar na mão de outra pessoa usando, tá ligado? E isso é, tipo assim, mano, isso aí é leninista pra caralho, tá ligado? Porque o Lenin tinha, tipo, essa mesma percepção, tipo, mano, né? alguém vai usar, tá ligado? Então que seja nós pra fazer propaganda revolucionária, tá ligado? Alguém vai usar. Se você só deixar o outro lado usar tá ali, também, mano, que vai, acho que em vários períodos aconteceu, né? Tipo, eu acho, a impressão que eu tenho é que quem domina primeiro essas coisas sai muito na frente. Ainda mais pela indústria de Hollywood, por exemplo, né? Que o que a gente tem hoje é muita influência, né? Tanto capitalismo americano. Tanto que, tipo assim, pô, aquele documentário lá, que eu não lembro o nome agora, que tem da eleição do Trump de 2016, velho. Nossa senhora, velho. Tipo, de como as redes sociais influenciaram, né? O resultado da eleição, mano. E é uma cartilha que o bolsonarismo tentou seguir aqui no Brasil. Exatamente a mesma cartilha ali. Exatamente, velho. E funcionou, né? O filme, você fala? Então não, né? Seguiram. O filme que ele tá fazendo, cara. Mano, é muito fascista. É 100% pra mim. Por que ele quer esse filme? Você viu que vazou o roteiro do filme? Porque ele tem inveja do filme do Lula, né? Porque o filme do Lula é muito foda. Tem uma cena que ele fala alguma coisa assim. Ele tá falando. Eu não vi, caralho. E aí, do nada, ele mete um papai no meio. Tipo assim, I don't know if I could do it, papai. I need you, papai. O negócio, eu tenho esse print. É muito bizarro assim, essa linha. Eu vou te encaminhar aqui, ó. O filho dele falou, acho que era o Carlos. É porque o roteiro do filme, Guilherme, tá em inglês. Estão produzindo lá fora, esses patriotas aí. Mas cadê o que ele mandou? Achei, ó. Bolsonaro turned his attention to Carlos, who endured this. I just want you, papai. Back to normal. Your health and everything. Pô, mano, uma coisa que eu senti falta do Luiz, que eu ia até perguntar pra ele, porque, tipo, eu sei poucos exemplos, mas eu tenho certeza que o Luiz sabe muito, porque ele é cinéfilo, né, velho? Mas é uma coisa interessante que ele comenta no livro, no texto, né, que
por ter, né, muita interferência técnica, né, nessa nova forma de arte do cinema, os caras podem fazer coisas inesperadas para fazer a captação da imagem, né, daquele momento. E aí sua mãe falou, acabou de falar comigo aqui, deu uma distraída. Aí ele pega e dá o exemplo de, tipo, alguém dá um tiro, né, no estúdio, alguém dá um tiro alto no estúdio, tipo, sem avisar a pessoa, o ator ali, a atriz, pra simplesmente capturar esse momento, tá ligado? Pra fazer ele assustar de verdade. E eu tô ligado que o diretor do Exorcista, velho, ele era birutinha, tá? No background ali, velho. Fala que ele fazia uns bagulho bizarro assim, velho, nesse nível, tá ligado? Isso aí eu tenho um exemplo pra usar sobre isso, que foi a gravação do filme O Iluminado, que a atriz principal, a atriz que fazia a esposa ali do Jack, ela tipo, era meio histérica na história, né? E ela era amedrontada e tal, ficava o tempo inteiro meio tensa. E aí o diretor, pra conseguir captar aquela essência dela, ele fazia com que todo mundo no set de filmagem tratasse ela extremamente mal, pra ela ficar em constante estado de aflição. Então, ela, depois que gravaram esse filme e tudo, ela ficou com problemas psicológicos gravíssimos e ela nunca se recuperou da gravação desse filme. Não, ela morava num carro e tal, né? Hã? Teve as últimas filmagens dela, ela morava num carro cheio de lixo, um negócio mó tenso. Sim, ela ficou maluca mesmo. Assim, Caralho, ela nunca mais voltou ao normal por conta da forma como ela foi tratada nesse set de filmagens. Caralho. Mano, tem até o bagulho lá da última tentativa de... Como é que chama o Coringa lá que não deu certo? O Heath Ledger? Não. Esse deu certo, né? Mas assim, tirando essa conclusão... Eu tava me referindo a... O Jared Leto, calma. Dele ter se perdido. Eu estava me referindo ao resultado final do trabalho, tá? É o resultado final do trabalho. É o Jared Leto. Tipo, falam, né, que ele foi prejudicado pra caralho, né? Por justamente mudarem muito do material, né, que ele produziu. E eu não sei não dá pra saber até que ponto isso se refere, mas assim, é muito possível, mas falam que ele enviou, né, eu não sei se até onde isso não é uma fake news também. É verdade. Era um rato, não era? Era rato morto. Rato morto pra a menina mas fazer isso é marketing, isso é marketing. Eu espero que sim, né? Não, mas mano. Mas se bem que o Jared Leto ele é doido mesmo, ele tem um acento caralho. Isso aí, né? O Jared Leto ele é meio parafusinho solto. Ele quis falar, vou viver o Coringa, olha como eu faço loucura, e só foi um babaca com todo mundo. Bizarro. Não, isso daí foi ele que quis também. Ele foi babaca com as pessoas no set de filmagem. Dizem que ele, tipo assim, não desincorporava o Coringa. Muito disso é mito, tá, Lê? Mas tem coisas que ele fez, tipo, de fazer muita merda no site de filmagem. Eu ouvi dizer isso do Jim Carrey e uma coisa que ele fez também interpretando uma pessoa, tipo um documentário, assim, uma pessoa da vida real. Ele ficou malucão no set. Foi do humorista americano lá, esqueci o nome. Eu sei qual que é. Mano, aí, tipo assim, aí entra. Tá ligado, aí entra o ponto. Esses caras, eles não tão dedicados que nem os atores de peça de teatro, tá ligado? Eu acho que sim, né? Tipo, pô. Cara, tem muito ator. Mas a questão não é a dedicação, né? A questão não é a dedicação. A questão é que, Gui, não importa o quão ele se dedicar, a totalidade do trabalho dele ele não tem controle, né? Sim, não. Ele atuar um susto ainda vai ser uma atuação de susto. O produtor tentar fazer coisas sem consentimento das pessoas pra produzir alguma coisa. Isso é bizarro pra caralho, tá ligado? Pô, mas tipo assim... Cada um se dedica ali. Não, isso aí é muito similar, né? Eu acho que isso sim já demonstra que também existe uma puta de uma técnica, tá ligado? Tipo, né? Sim. E aí, então, tanto que, mano... um pouco, acho, com a questão da invalidação em si do ator de filme, de cinema pro... É só esse ponto, na real, que eu acho que eu discordaria do... mas ele não invalida, né? Ele só coloca que, tipo, são coisas diferentes, né? Que o resultado final é diferente. Mas eu acho que
pelo que me parece, assim, ele meio que dá não uma desprezada, mas sei lá, faz parecer que é um pouquinho mais fácil. Assim. Não, eu acho que ele dá uma desprezada no resultado final, no sentido de, tipo assim, ele fala, tanto que ele fala exatamente assim, que o ator, quando ele tá atuando no cinema, ele atua como uma pessoa viva, ele fala, né? Então, tipo, ele atua da mesma, ele pode atuar da mesma forma, mas o resultado em si ele dá uma desprezada no resultado final, porque o resultado final vai passar por vários cortes, várias paradas que não estão no controle desse ator, né? Ele comenta uma parte também que o ator de peça, ele tem um nervosismo ou algo assim, por estar na frente de um monte de pessoa, que a pessoa que tá na câmera já não tem isso, tá ligado? Mas eu acho que independentemente, são, né, cada um tem... Isso aí eu não lembro exatamente, então... Seus obstáculos ali... Mas eu acho que também é uma crítica meio datada isso aí, da época. Pra caramba. Porque era isso, as pessoas não aceitavam bem o cinema e tal... Não, e eu acho que o que ele tinha de referência de cinema também devia ser, tipo, pô, não se compara com o que a gente... não se compara com o que tem hoje, né? Não sei nem se tinha Oscar, né? Não, tanto que, mano, o que me... A técnica, né, de... Mano, a Letícia, ela me contemplou pra caramba, tipo, no que ela falou que achou impressionante, sabe? Porque pra mim, tipo, é muito impressionante tudo que ele... Tipo, todos os capítulos, tá ligado? Tudo que ele fala, a gente conseguiu fazer um caminho com as coisas atuais, tá ligado? Tipo... com os acontecimentos atuais. É tipo, tudo que ele fala, tipo, a gente consegue traçar e ver como isso se dá agora. É bem cabuloso, assim mesmo, pensando que ali que ele tinha era o começo do cinema, assim, sabe? É bizarro, velho. Mano, era o começo do cinema, não existia Spotify, não existia hipótese de pensar nesse tipo de coisa. Não existiam turnês mundiais de bandas, videogames, nada dessas coisas que a gente falou. E é cabuloso que eu acho que, tipo assim, ele coloca o conceito logo nos primeiros capítulos ali de que quando você aproxima, né, você aproxima muito, você vai perdendo o valor de culto. E assim, o que eu vejo agora, tipo, que ele... Nunca mordeu. O que eu vejo agora é que, tipo assim, pô, a gente realmente, tipo, tá mais próximo ainda, porque, por exemplo, antes, no cenário que ele coloca, a pessoa ainda ia precisar sair, ir pro cinema, tá ligado? Assistir o negócio e tal, encontrar as pessoas, falar. Agora não, tipo, mano, você liga o streaming, você vai assistir o bagulho, e aí você vai abrir uma rede social, tá ligado? Tipo, você não precisa sair de casa pra ter essa proximidade, você tá mais próximo ainda, tá ligado? Tá se revirando hoje, velho. Mano, eu acho que hoje ele estaria maluco, velho, se ele visse assim, tipo, ele ia falar, mano. Eu acertei tudo, infelizmente, tá ligado? E... eu acho que ele estaria, eu avisei! Não, e eu acho que ele ia estar mais triste ainda por, tipo, você ver um pouco da proposta que ele coloca, né? Que é ali, tipo, de usar, né, esses artifícios pra fazer propaganda revolucionária. Propaganda marxista. A gente sabe que tem, sabe que existe, mas sabe que é uma minoria minúscula perto de tudo do que pré-usado, né, de fato. Na própria época, você vê como os nazis dominaram o mercado de propaganda. Não, mas eu acho que isso é até uma coisa que é inevitável, que é porque complicado quem tem controle dessas grandes monopólios da arte aí, pô, que tem dinheiro, né? Tipo, eu acho que é uma coisa... que tem dinheiro eu acho que eu acho que se explica isso, né? Tipo, não é nem falta de vontade da galera que quer, tipo, pô, é falta de recurso mesmo, eu acho, né? Tipo, o que eu ia dizer é que, tipo, a gente vê isso, né, como resultado, só que quando a gente fala dos artistas, a maioria dos artistas, eles têm esse pensamento revolucionário, né? Como assim eu conheço, gente, não vou colocar total aqui, mas tem esse pensamento mais correto, mais direcionado. Hoje em dia, cada vez menos, né? Acho que depende muito. Sim, tá bastante. Depende muito. Eu vejo pelo menos a maioria. É que também a gente acaba vivendo. Eu acho que é mais pensamento. Eu acho mais pensamento de bolha, assim. Realmente. Se você pensar um artista grande, que é artista visual, aquele Brito lá, Romero Brito. Mano, o cara só fala merda, parece uma metralhadora de merda. É foda, mano. Mano, uma coisa que eu gosto bastante, tipo, por exemplo, que eu até citei, né? Mano, tipo, rap mesmo, tá ligado? Tipo, pô, mano, o rap, por mais que ele seja muito progressista, grande parte dele atual, né, do rap atual, assim, é neoliberal pra caralho, assim, tá ligado? Ô, Tata, sabe o cara que canta um lado revolucionário, não, tá ligado?
Tipo, as pessoas querem estar ali onde o outro rapper tá, que é, tipo, um ou outro, tá ligado? Então, tá, sabe o cara que canta as músicas do Tarzan na versão em português? O Ed Mota. Ele não quis pagar a taxa de rolê num restaurante essa semana, deu chiliquinho, saiu tacando a cadeira nos outros. Não, e aí tem um ponto, porque também tem muita elite. Gente, mas aí é o dinheiro, né, que vira a cabeça das pessoas, o capitalismo. Eu acho que o dinheiro ajuda. Tipo assim, muita gente, o que move a pessoa a produzir uma arte não é mais o interesse no culto, né? Gente, é isso, eu preciso às vezes é sair. valor de exposição, né? Também. E às vezes cultuar o dinheiro também é... Amei a discussão, de verdade, foi muito legal. Tá, antes disso, anota. Vou perguntar aqui. Ela manda depois lá. Eu acho que tá muito certo as pessoas quererem dinheiro. É muito foda, porque, tipo assim, como o Gui comentou, antigamente os nobres financiavam os artistas pra produzir coisas. E é por isso que esses artistas existiam e conseguiam viver, porque tinha dinheiro. Você vai querer que um artista produza algo e não ganhe nada em troca, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai ter onde morar, não vai ter comida, não vai ter o que vestir. Não vai ter nem referência, porque, tipo, você precisa ir num lugar, consumir outras coisas pra ter as suas referências. Se você não tem dinheiro, você não tem isso. Então, tipo, mas acho que esse é um ponto que ele não chega a discutir tanto, mas eu acho que, assim, tem uma questão também, né, assim, você pegar ali, né, a indústria, né, que domina o cinema, por exemplo, hoje em dia mesmo, o streaming, você vê pra onde tá indo o dinheiro. Mano, os artistas em si vai ter um ou outro que ganha bastante, sim, mas a gente sabe que, pô, a maior parte ali da extração de valor tá indo, pô, pro bolsinho da empresa, que muitas vezes é monopolista também, né? É foda. E é tudo em cima de propaganda de um monte de marca que é controvérsia pra caralho, né? Tipo, ninguém quer nem saber, tipo, foda-se. Pô, mas assim, eu vou fazer agora também uma crítica a vocês que estavam, eu não tô entendendo, não sei o que. Não, vamos tudo se ferrar, que vocês entenderam pra caralho, velho. Eu entendi. Eu não entendi pra caralho, é o ponto? Ô, louco, falou tudo aí, vocês falaram pra caralho. É borrente. Perto do que a gente vive hoje, é tipo assim, pô, mano, daria pra ele fazer... Hoje ele faria um livro de 400 páginas, tá ligado? Não. Eu acho que assim, a gente não ia ler. Memes à parte, a gente tem inteligência suficiente pra conseguir desenvolver um debate aqui, porque se você tirasse qualquer um e faz um resumo do livro agora, ninguém ia passar de 30 linhas, não ia chegar a 20. E assim, não vem não, e assim. Eu ia dizer assim, que de todas as discussões, eu acho que essa foi a melhor estruturada que a gente conseguiu falar mais sobre os pensamentos. Não ficou falando nada. Sim. E esse livro, por mais que ele tenha... E fazendo um legozinho de ideia. Por mais que ele tenha muito de filosofia, eu achei que anda de mão junto, mas não critica não. Eu senti que ele é um livro muito mais social, de sociologia do que filosofia. Então é um manifesto, né? É um manifesto. Sim. Então, eu sou uma pessoa que, por mais que eu não estudo filosofia, esse tipo de coisa, eu gosto de filosofia, então coisas de filosofia eu consigo debater um pouco mais. Esse caso que eu falei, eu sinto que ele é um pouco mais sociológico, aí não entra tanto no que eu sei, eu não tenho uma bagagem, e ele é um livro acadêmico. Ele é um livro, assim, pra quem tá no meio, não é pra qualquer um pegar e ler. E por isso que, assim, que eu acho que, no meu ponto, eu não entendi grande parte. Óbvio que eu absorvi parte dele, até porque é um livro pequeno, então... Ele é um texto, na verdade, né? Ele com dúvida... ele é um ensaio. É um ensaio. Ele é um ensaio. E assim, aquela introdução, gente, eu não sei a versão que vocês leram, eu li a versão que tá na Amazon, que eu comprei do Kindle, eu acho que o Luiz leu a mesma que eu, e na introdução, o cara resume o livro inteiro. Se não fosse por aquela introdução, eu não ia entender grande parte, porque ele fala, no capítulo 1 ele fala disso e disso e disso, e depois eu fui ler o capítulo 1. Porque senão eu não ia entender muito menos. Eu acho que a introdução, ela dá, assim, uma bagagem pra você conseguir compreender o restante tudo de uma forma bem melhor, assim, tá ligado? Mas, assim, eu acho que ela é insuficiente, assim, a introdução, assim. Tipo, eu não sei se eu consigo considerar um resumo. Não, claro, é pra ser um prefácio, né? Não é pra ser um resumo mesmo. Eu acho que então. o tutorial. Tudo, só com epílogo.
Eu acho que, tipo, o que a gente vive hoje facilita muito a compreensão até, assim. Tipo, a associação que a gente consegue fazer com as coisas atuais. Eu acho que se a gente E aí o que desconecta é justamente o ponto de, pô, o cinema, cara. O cinema hoje em dia é o que eu queria ter paciência pra consumir hoje, tá ligado? Mano, eu acho que se a gente tivesse lido, tipo, naquela época, ia ser mais difícil a compreensão, tá ligado? Porque a gente tem hoje realmente muito mais bagagem de exemplo, assim, sabe? Dá pra traçar muita coisa, velho. Muita coisa. Sim. Eu gostaria é cabuloso. de trazer aqui pro final da nossa reunião, que já vai dar 1h30. Então, Boa. o que vocês acham da gente já falar as notas e decidir questões do próximo livro também? Bora. Pode ser. Eu ia perguntar um negócio só pro Campos que eu não entendo, que eu não sei o que é dadaísmo. Eu cheguei numa parte, até pesquisei rápido no Google ali. É que eu lembro que no final... É uma escola de arte do Salvador Dalí, você conhece? Aqueles relógios derretendo. Ah, são coisas tá ligado? A persistência da memória, se tiver com dúvida. Coisa meio grotesca. Ah, pegou aí? Ó, Landinho, que orgulho. No finalzinho ele fala algo pai relacionado o pai é bom. Aí é o que eu não entendi, que se ele utiliza o dadaísmo contra uma ferramenta contra isso que eu tinha falado antes, né, de utilizar, por exemplo, imagens de guerra, essas coisas, para meio que glorificar a guerra e tudo mais, que o dadaísmo é utilizado para justamente fazer o oposto disso, né, de mostrar que, tipo, mano, tem coisas que derrete e as coisas são feias e grotescas, tá ligado? Que aí tem essa intenção também, até a arte que é meio grotesca, às vezes serve para você entender que, pô, é um mundo real, né, tipo, não é tudo belo, assim, e na arte parece que é tudo belo, né, tipo, até as coisas ruins. Mano, mas mano, esse... Foi isso que eu entendi, né? Esse tipo de leitura é foda, porque sempre vai ter uma coisa ou outra, tá ligado? Teve uma parte que ele fala sobre... Ele tá falando de câmera lenta, porque a tradução é câmera lenta, mas ele escreve, tipo, em francês o bagulho, tá ligado? É uma palavra com R, esqueci o nome agora. Mas... Reporroar. É isso aí mesmo? Mas era mais isso mesmo. Não, eu inventei agora. Isso, né? Tipo, eu tava sabendo a carinha dele. É isso. Mas ele cita lá uma palavra, e aí, tipo assim, mano, é normal, tá ligado? Tipo, esse bagulho tem que ir pegando mesmo. Essa parte véio. eu fiquei meio, é isso mesmo que eu entendi, tá certo? Só pra entender. Eu fiquei preocupado de tipo, vocês entrarem muito nessa, tá ligado? Porque eu não sabia. Se não for isso, eu dei um sentido também bom ali. Você tá acostumado. Aí tá Não vou falar que esse livro deu uma atacada no meu... Ralente. Não deve pronunciar assim, né? Vai passar pela minha câmera e vai derrubar tudo aqui. Atacada do seu quê, Laura? Filha da puta, peraí. Meu gato tá... Meu Deus do céu. Eu acho que atacou o gato dela. Calma aí. Chegar aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro, ele tragou um pouquinho meu TDAH e eu fiquei lendo a mesma linha acho que umas 5 vezes pra entender as coisas, mas eu acho que eu entendi. Logo isso. Dito isso, acho que uns 7, 8? Acho que 8. 7 ou 8? 8. Forte. Próximo. Silêncio fulcral. Ó, eu assim, eu relutei muito pra entender, porque o meu ponto não era nem que eu não entendi, é que eu não sabia se eu tava entendendo, tá ligado? Meu ponto foi esse. Mas eu acho que agora deu pra saber que eu entendi mesmo, que era isso mesmo que ele tava querendo dizer. Assim, muito complicado, muita palavra difícil, muito termo difícil, muita referência que eu não conheço. Tudo assim, propício pra eu não gostar. E realmente foi uma leitura que eu fiquei, putz, mano, acho que eu já entendi, mas eu li até o final. Mas considerando a crítica, assim, o período que foi escrito, tá ligado? Tipo, a ideia dele ser um cerne do que a gente debate, tipo, a rodo hoje em vários lugares, né? A discussão que tá mais em alta em si é justamente isso, né? O quanto essa evolução da tecnologia e tudo mais vem mudando a forma como a gente consome tudo, política, relacionamento e tudo mais, né? Então eu acho assim, pô, o cara foi gênio. Então, mesmo tendo os pontos ruins, por ele ter lutado pelos ideais dele, eu dou 10. Ó, forte. Ó, fortíssimo. Fortíssimo, né? Cadê o Léo? Léo não falou uma palavra até agora. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente, né?
Ele não tá nem ouvindo. Tô ouvindo, gente, calma aí. Fala dele. Ó, que aparece, ó. Primeira vez que eu ouvi a voz do Léo hoje. Ele tava batendo rangão ali, vocês não Tava repararam. comendo, eu cheguei comendo já. Tá, ó. Nem oferece. Como é que meu. Tô usando. Mano, assim, o livro, ele é um livro bom. O tema dele é um tema bom. É um tema que, tipo assim, aleatoriamente eu pensava durante o meu trabalho, enquanto eu produzia meus designs, né? Eu pensava, tipo, se aquilo que eu tava fazendo era realmente um trabalho artístico, ou se era só uma reprodução de outro produto aleatório, tá ligado? Que meu patrão vai lucrar depois e eu vou ficar de xereca. Mogado pelo Benjamin. E só que, assim, e eu pensei, não sei porquê, mas eu pensava, tipo, o tempo todo enquanto eu estava ouvindo ele, e detalhe, eu estava ouvindo ele no trabalho durante a semana, então, tipo, enquanto eu pensava na merda que eu tava fazendo a minha produção, eu estava ouvindo o cara falando que eu tava fazendo merda, tá ligado? É absurdo. Mas... A Laura é igual o meme da vaquinha. É um cavalo, né? Presta atenção. Igual a mão cansou. Era o Luiz que achava que era um cavalo. É, mas eu também já pensei que era um cavalo. Não, Mas é um cavalo. É um cavalo também. É um cavalo. É um cavalo? Oh, gente, Eu sou um gênio. Enfim. E, tipo, não sei porquê, mas eu pensava muito no sistema de mais-valia enquanto eu estava, tipo, ouvindo o autor falando, né? Que eu acho que eu, tipo, encontrei muitas relações também. Mas, tipo, não tem nada a ver. Isso é outra assunto. Não, mas tem enfim, sim, tem sim. O tema, ele é um tema muito bom. Eu daria um 9. Um 9 da hora, assim, pra ele. Só que foi o que o Guilherme reclamou. Ele tem palavras, movimentos, ações muito difíceis para conseguir passar uma ideia simples. Porque o tema é um tema simples, entre aspas, né? É um tema simples, entre aspas. A opinião dele é muito clara, assim, ao longo do vídeo, ao longo do livro. Só que ele, obviamente, por causa da época também, né? Convenhamos, ele é passado de uma maneira muito complexa. Por exemplo, vamos usar a nossa política. Por que a nossa política é tão complexa de temas, palavras e temas tão difíceis de se entender? Porque não é pra gente pobre, porque não é pra gente fodida, tá ligado? Então eles dificultam isso pra, tipo, evitar que o povo participe da política. Então esse negócio de dificultar ações, dificultar explicações me irrita. Então, tipo, eu vou dar um 6 pro livro porque eu fiquei irritado enquanto o cara falava, mas só por isso. O livro é muito bom. Será que foi isso que atacou meu TDAH? Tive que ler a mesma linha 7 vezes? Porque eu tinha que ficar voltando 10 segundos o tempo todo. Porque eu acho que... falou? Eu acho que é real. O primeiro real. ponto, ele é um texto acadêmico, então ele já é super elitizado, tem palavras difíceis. É um conceito que foi desenvolvido quando aquelas coisas não existiam. E é um texto que foi escrito em alemão e foi traduzido. Então, tipo assim... Exato. São E cada versão ele adaptou. Então, exato. E além de ser traduzido, tipo assim, ainda tem as diferenças, né, do que a editora vai fazer ali sobre aquilo. Tipo, então você vai pegar uma versão, provavelmente vai ser mais fácil, uma versão provavelmente vai ser mais difícil. É até difícil de... Sem pegar o texto, eu acho, assim, original e entender a linguagem daquela época, tipo, não é só pegar o texto original, tipo, eu sei alemão muito bem atualmente, tá ligado? Não funciona, teria que pegar saber muito alemão, pegar o texto lá e entender muito da linguagem da época, tá ligado? Pra, tipo... E aí eu tenho até uma dificuldade de chegar e essa minha opinião, minha nota reduzida é puramente por ódio, tá ligado? É totalmente pessoal, porque eu compreendo totalmente o livro desse jeito. Pô, meu cara foi morto com um campo de concentração, Léo. Oxi! Ele se matou. Ele se matou, né? Oxi! Ele se matou pra não ir pro campo por ele mesmo. E detalhe que a galera... No dia seguinte, não sei né? se vocês viram, tipo, no dia seguinte que ele se matou, a galera que tava com ele foi pega, foi liberada. Foi liberada, velho. Os amigos deles todos é uma tragédia, fugir. né? Sim. Caramba. Foi bem pesado. Mas eles fugiram? Eles fugiram ou libertaram? Eles estavam fugindo, na verdade, da Alemanha. Eles conseguiram ir pra Eles foram França, detidos, né? E aí eles chegaram lá e encontraram os nazistas. Aí eles acharam que estavam sendo realmente detidos. Só que eles queriam ir pros Estados Unidos, não era? Passagem, Tipo, esses nazistas que encontraram ele, não tava ali atrás deles. Mas Sim. eles foram pegos sem, tipo assim,
no acaso. E aí eles ficaram detidos um tempo ali, não sei quanto tempo. E aí ele tomou a decisão de, em vez de ir pro campo de concentração, se matar. Porque ele achou que iria, né? Que ele iria, e aí o pessoal foi liberado, velho. Daí no dia seguinte, todo mundo que tava com ele conseguiu ir pros Estados Unidos, que era o que eles estavam tentando fazer, né? Eles já estavam com visto e só queriam ir pra lá. Nossa, então ele podia ter sido liberado, talvez, então. Ele seria. Todo mundo foi. Puta merda, Só que mano. ele já tinha um histórico de depressão, ele já tinha tentado se matar, então ele andava com um remédio, uma dose alta de morfina, pra caso ele fosse pego por ser judeu, ele tomaria aquilo. Ele preferia do que ir pro Mano, uma dessas escolas que ele tentou entrar, ele foi recusado porque a escola já tinha judeu demais. Totalmente, vai se fuder, mano. Ainda, mano. Por mais que pareça maluco, é racional da parte dele, né? Tipo, eu faria o mesmo. Pô, você vai pro campo de concentração, os caras então, torturar ainda. Mas é isso, gente. Próxima nota. O campus, você quer falar ou quer ser o último? Não, posso deixar. Tô gostando de escutar. Pode deixar que eu vou, então. Professor do caralho. Quem que é aí? Eu não ouvi, perdão. Pode ir, Nanda. Não, só vai, falta eu, Nanda. você e o campus. Mas se ia aí eu atravessei, perdão. Não, eu ia porque ninguém se ofereceu, pode falar. Ah, tá bom, então. Eu ia dizer, porque eu acho que isso aí que vocês estão falando de ter linguagem difícil e tal, eu acho que foi algum problema de versão. Porque eu não sou uma pessoa muito entendedor de palavras, nossa. E eu não achei uma leitura difícil. Não achei tão denso que nem falou. Eu acho que o problema que eu tive com o livro é justamente isso. Ele é um livro acadêmico, então não é para ser lido como um livro, igual a gente fez, esse ensaio. É para pegar o capítulo 1 e ver o que ele falou no capítulo 1. Pega o capítulo... Eu não, peguei o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, li uma sequência, caguei pro resto. No outro dia eu li do 6 ao 15. Acabou, eu fiquei tipo assim, nossa, acabou, e a conclusão, sabe, meio que assim, sendo que todos os capítulos estavam ali separados pelos pontos dele. Ele coloca nas cartas que ele mandava, ele até fala que alguns anos depois ele falou, não, eu acho que minha tese aqui, eu tô no caminho certo, eu acho que eu tô mais convencido que tá certo. E eu achei uma leitura assim fácil, tudo. Eu acho que tudo isso que a gente não entendeu, que a gente passou, eu tenho certeza que aqui a gente deixou muitos pontos importantes para trás, porque a gente conseguiu se focar no que chegou mais na nossa realidade, mais no nosso conhecimento. E tanto que isso de ter que ficar lendo uma página de novo pra entender o que ele quis dizer, eu não precisei, não tive isso, eu acho que eu usei o dicionário do Kindle uma vez pra ver uma palavra, eu nem lembro qual que era, de resto se tinha uma palavra mais diferente só pelo contexto eu conseguia entender, então eu acho que o problema é mais isso de versões, porque o texto ele foi traduzido, ele tem outras versões, é até dito que em uma versão eles não colocavam as palavras fascismo ou comunismo, eles colocavam Estado totalitário, sabe, umas coisas assim. Eu vi isso aí. Sim. Justamente para adaptar para onde estava passando esse ensaio. Progressismo e reacionário, tipo, progressismo e reacionarismo pra mim... Tipo, ou seja, o livro literalmente sofreu o que ele fala ali, né? Exato, exatamente, né? Um plot twist, mano. Plot twist. Com todos esses pontos, eu achei sim um assunto muito bom. Como ele foge muito da minha área de conhecimento, por isso eu boiei muito. Não acho que é um demérito do livro isso. Essa questão da aura que ele coloca ali, eu sempre tive um pensamento, não dessa forma, não colocava uma palavra aura, mas eu sempre tive isso de... É o que eu falei do exemplo da Mona Lisa. Sempre volta pra mim, eu fico, caramba, a Mona Lisa, ela nem era daquela cor, tá ligado? Essa cor que a gente tem hoje, muito dessa Mona Lisa é porque envelheceu, é porque jogaram verniz, ou porque a gente vê uma réplica, porque se vocês pesquisarem a Mona Lisa original, ela é bem mais corada. Ela não é tão amarela daquele jeito. E detalhe que hoje ainda tem a luz de LED que tá alterando a cor das obras de arte. Nossa, é mesmo. Mas, assim, eu sempre pensei muito nesse, o que é reproduzido e o que tá ali na mão do artista, uma coisa assim. Sendo que não é demérito essa forma de... Não sei uma palavra, mas eu vou falar democratizar pra ficar bonito. Democratizar essas obras. Então... Achei muito boa a reflexão. Eu vou dar uma nota 8.
Eu achei engraçado que a gente falou bastante coisa do livro e a maioria das coisas que a gente falou foi coisas atual. Então a gente pode dizer que o livro é atemporal também, sim, né? Sim, eu achei ele muito atemporal, eu achei muito bom. E outra coisa que é o que a Letícia falou, a genialidade do cara, porque hoje é muito fácil a gente pensar nas coisas evoluindo. Naquela época, essas coisas que a gente pensa evoluindo não existia. Não, exato. Não existia, gente. É muito mais difícil você pensar numa coisa que não existe. Sim. Pensa numa cor nova aí, era bem menor, né? Tipo, pra conseguir pensar nisso tudo. Laranju. Como que ela é? Laranja do cabelo da sua amiga, Nanda? Laranju. Não, é uma cor que eu acabei de inventar. Ela é... Não sei, é difícil inventar coisa. Não tem como, mano. Sempre tem Não tem como, é impossível. Por crasu. Impossível criar cores novas na cabeça. Crasu é azul caju, tá? E pensar que tem um monte de cor que a gente nem enxerga. Exato. Isso que eu ia falar, porque a cor, né, ela é o espectro. Então, tipo assim, existe qualquer coisa, só que a gente não necessariamente vê. Mas enfim, eu ia falar a minha nota. Então, é complicado, porque eu não achei um livro com palavras difíceis. Esse não é o meu problema. É um livro com conceitos difíceis. Denso. E ele é denso, tipo, em uma única frase, o autor ele conseguiu falar vários conceitos que você tem que ter um background para entender. E como eu não sou dessa área, eu não tenho esse background, foi difícil assimilar o que ele estava falando. Então era uma coisa que eu tinha que ler, parar, pensar. Só que eu não queria parar e pensar. Eu queria ir pelas vias fáceis de, vamos continuar aqui. O que não entendeu é isso aí mesmo. Paciência. Eu acho que ele é um livro mais de reflexão, né? Você refletir sobre aquelas coisas e ir atrás de mais informações para você realmente compreender. Então ele é um livro difícil, mas que ele faz muito sentido no contexto que geralmente ele é aplicado, que são universidades, né? Ele é livro obrigatório em vários cursos, tipo rádio, TV, arte, tem vários cursos que você é obrigado a ler. Inclusive, uma coisa que eu faço muito é olhar, depois que eu leio o livro, olhar review do livro no Scooby das pessoas. O que as pessoas falaram, né? Que notas deram? Por que elas falaram aquilo? E a maioria das pessoas é acadêmicos ou estudantes que foram obrigados a ler. E tipo assim, quem foi obrigado a ler ou leu sem ser dessa área fica muito perdido, muito confuso, não concorda com nada. E os acadêmicos, tipo, ovacionando o livro. Então tem muito essa dualidade. E tipo assim, eu fiquei meio no meio termo. Eu acho que é uma discussão, sim, muito interessante e, como falei, genial pela época em que foi escrita. E é uma coisa comum na literatura, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Júlio Verne, que escrevia ficção, mas ele descreveu vários conceitos que na época dele não existiam também, tipo o escafandro de fazer mergulho, né? Aquela máquina, aquele negócio de oxigênio para você mergulhar. Na época que ele escreveu o livro dele, ele descreve exatamente isso, e isso não existia na época. Não ele também ensinou todo mundo que a Terra é oca. Exatamente. E tem dinossauros lá dentro. Enfim, várias questões. Mas eu acho que é uma discussão válida. Eu acho que pra mim foi a melhor discussão desse clube do livro até agora. Então eu vou dar 7. É o único que a gente não massacrou o livro também, né? E o que menos tive vontade de ler, pra ser sincero. Nossa, sim, foi foda. Eu acho que pelo livro não foi legal, mas pela discussão foi muito legal. Eu acho que por ele ser curtinho, pra mim foi de boa. Isso que eu ia falar, acho que pelo fato do livro ser pequenininho, ser curto, acho que a gente conseguiu não ficar aquele negócio maçante da gente, meu Deus! Eu já tava sentindo que ele tava andando rápido, aí chegou no 54% do meu Kindle, o livro acabou! Tem muita referência, né? Isso é uma coisa muito de livro acadêmico mesmo. A Sociedade do Cansaço, mano, o livro acabou em 70%, depois Nossa, era só esse daí eu queria citação. ver, cara. Mano, esse livro, muito conceito. Uma reclamação muito grande que eu tenho desse livro na versão do Kindle é que essas citações, elas não ficam embaixo. Então muita coisa que eu poderia ter me
conscientizado na hora que eu tava lendo, aí tava o número assim, Você pode eu sou burro. Eu fiz isso, inclusive. Eu acho que eu teria entendido acho que eu sou burro muito também. melhor. Aí como chegou lá no final e tava tudo, eu Não falei, sabia. mano, eu vou ignorar isso aqui E tudo. você não é redirecionado, ele abre uma janela em cima da página, você lê e você fecha. Peraí, deixa eu fazer um Eu teste. achei que ele me jogava lá pro final, igual o glossário. Não. Nem Eu fudendo. também achava, só que daí eu um dia falei, mano, não é possível, não tô entendendo. E se eu clicar? Não, bom saber, vai mudar minha vida isso, tá? Pô, caralho, velho, funcionou aqui, tá aí, eu tô me sentindo um trouxa. Detalhe que ele também trabalha com tecnologia. Exato. Mas e aí, Campos, só falta tu. Qual é a sua nota? Assim, bom, é o tipo de leitura que ela não me incomoda tanto porque é o tipo de leitura que eu faço, né? E eu tô acostumado a ter que reler várias vezes. Não é. Tô brincando, pode seguir. É que é foda mesmo de pegar, tá ligado? As paradas de primeira, então tem que reler, tipo, a parada e reler e ficar pensando, né? Eu achei até interessante o que o Nando falou, porque ele falou, né, que primeiro ele leu o negócio, tipo, ele pegou e foi, né? Ele leu, tipo, e não chegou a parar. Eu acho que eu cheguei a ler, tipo, a 3 capítulos, tipo, e só que eu parava em cada um, e aí depois dos 3 eu parava e ficava, tipo, pensando sobre os 3 pra depois dar continuidade, por já tá acostumado, né, com o ritmo em si. Então, é o que eu achei até interessante de ouvir vocês falando, assim, sabe? Foi legal. Mas, sim, sobre o livro em si, eu não acho que ele tem uma linguagem, assim, tão difícil, mas não só por bagagem mesmo, que nem eu acho que o Nando... eu acho que todo mundo pegou a ideia, que mesmo não estando acostumado, sabe? Então eu acho que a escrita ainda assim é muito boa, porque acho que todo mundo discutiu muito bem, mesmo entendendo que não é o habitual, todo mundo conseguiu discutir e entender, sabe? Tipo, o Gui colocava lá que tava preocupado, que não tava entendendo, pô, entendeu tudo, velho. A Lê também chegou a colocar que tava preocupado, não tava entendendo, entendeu tudo, tipo, então eu acho que... Mas foi o que eu disse, mano, a minha preocupação não era de não ter entendido. Eu tinha entendido uma coisa, só que eu não sabia se o que eu tinha entendido tava certo, tá ligado? Sim. Meu receio era tipo, mano, eu tô criando... Mas assim, eu acho que a escrita em si, tipo, eu nem tinha parado muito pra pensar nela, mas como virou uma discussão a escrita em si, eu acho que agora eu tô considerando ela até que muito boa, assim, sabe? Sei que não é habitual, assim, pra maioria, mas é muito, muito bom, achei, o resultado que teve da discussão, sabe? Todo mundo falando e tal. E aí, assim, agora sobre a ideia, né? Pô, acho que sobre a ideia, a Lê, ela me contemplou pra caralho, assim, né? Eu acho absurdo o quão um negócio consegue ser atual, como ele conseguiu ter essa sacada, né? Que foi o que o Nando colocou também, tipo, na época é um negócio, eu acho, extraordinário, assim, e eu acho que não vai ser tão cedo que o livro vai deixar de ser atual, né? Tipo, inclusive a gente até comentou um pouco sobre assim, mas tipo, eu acho que é até um paralelo interessante, né? Que tipo, pô, o pessoal fica discutindo se ela é arte ou não, mas tipo, pô, o que ela tá fazendo agora, tá ligado? Tipo, com a indústria como um todo, né? Pô, até mesmo coisas que não são relacionadas à arte, né? Tipo, você pega ali, a generativa tá tipo, nos sistemas todos, assim, agora, tipo, e às vezes desnecessariamente, né, enfim, na maioria das vezes, e, enfim, eu acho que tem várias discussões em volta disso que no livro ali cabe pra caralho, assim, sabe, tipo, os conceitos que ele traz servem muito, assim, pra gente, eu acho que às vezes, tipo, olhar por outro aspecto, essa nova era, sabe, eu acho que esse é o ponto que ele traz, tipo, pô, a gente precisa não olhar só discutir, tipo, se isso é ou não alguma coisa, mas, tipo, pô, o que isso tá influenciando, sabe? Como isso tá atingindo as pessoas. Eu acho que é isso que ele tenta trazer e que isso vai servir por muito tempo, assim, sabe? E a conclusão, assim, pô, as conclusões que ele tem são do mesmo viés que eu já tenho, né? Então, é até um pouco injusto, né? Tipo, talvez eu pensar em nota em relação a isso, porque, tipo, pô, ele
ele tem uma mesma linha de pensamento que eu, assim, não em todos os aspectos, mas no essencial ali eu acho que ele segue ali, né, a linha marxista, tanto que a conclusão que ele chega ali da mesma linha política que eu sigo, né, então se eu for dar uma nota, assim, do quanto eu gostei e com base nos outros livros, assim, com temáticas parecidas, por ser um texto e ter tudo isso, cara, é um texto muito forte, assim, eu daria um 10, fácil, mas eu acho que pensando, assim, em outros aspectos, né, eu daria um 9. Mas eu vou dar 10 porque na real eu daria 9,5, assim, né, porque eu acho que o texto, ele é muito completo. Eu entendo até que o que o Léo falou, esse sentimento dele ser muito detalhista para umas paradas que não precisava. Mas eu acho que isso é muito da época mesmo, assim, tipo, acho que ele precisava desenvolver muito bem pra ficar explícito pra quem tava ali, porque, tipo, eu acho que pra gente é muito explícito justamente por a gente ter mais quase 100 anos de bagagem a mais, tá ligado? Tipo, é muito tempo, né? Muita coisa acontecendo, muita coisa mudando, muito exemplo pra gente. Então, novas formas, né, que a gente já tem de exemplo que a gente consegue demonstrar que o pensamento dele realmente fazia sentido, né, pra época ali, mas pensando que ele tirou isso da cartola sem quase nada, assim, sabe, tipo, no começo da parada é absurdo, velho, é um negócio, eu acho que, assim, atemporal mesmo, que é o que que a Zé Lelé falou. Esqueceu meu nome! Ele esqueceu meu nome! Não sei se esqueci o nome, que chama de Zé Lelé. Eu sou o Zé Lelé. Mas é isso. Então eu vou de 10. E eu juro que eu não estou. Se eu tivesse achado, assim, algum aspecto muito, sei lá, eu acho que não é só porque o livro é meu, não. É que eu escolhi, sei lá, não é porque é minha escolha, não. É porque eu realmente achei impressionante. Se foi eu que escolhi, então é nota. Não, mas até é fácil aceitar a nota, Campos, porque assim, é um livro meio conceituado, então. Não, e eu acho que pelo que ele se propõe a fazer, assim, pô. Encheu linguiça pra caralho, mas não tá vou bom, desenvolver mano. Tem mais. uma ideia boa, assim, tem uma reflexão. Eu dei nota menor porque eu acho que não merece 10. Tinha ali o que ser mais claro, mas tá bom, foi um ótimo livro. É que o meu critério também é bem diferente, né? Por mim, podia resumir em 1, 2, 3 só a nota. Bom, gente, vai dar 2 horas já de discussão. Nossa. Então, acho que vamos encerrar por aqui. A gente decide no grupo questões do próximo livro. Pode ser. O próximo livro é bom, tá? O próximo eu já li. E vai ler de É novo. hora de dizer tchau. Vai ler de novo, né? Nossa, não, eu li esse livro quando eu tinha uns 15 anos. Eu quero ler ele de novo agora com o meu lóbulo frontal desenvolvido. Mais ou menos, né, cara? Então é isso, galera. Obrigada pela discussão. Beijo, fãs. E qual deixa eu só... vai sair? Um questionamento. Arte furry é ou não considerado arte? É safadeza. Não, mas tem aura. É criminalidade. Depende. Tem aura ou não tem aura, né? Tem aura. Tem ego. Tem ego, tem aura. Tem Laura e tem Lego. Não, essa discussão nossa hoje, eu só escutei meu nome aqui, todo mundo falando de aura, e eu aqui assim, o que estão falando de mim? Esses caras estão querendo me esvaziar. Por que o Lego tá de luva? Porque tá frio, cara. Caralho, me pegou a luva. Nossa, eu tô com calor, velho. Minha mão tava Eu tô gelada. com calor dentro do meu quarto. Eu também deu um calor aí aqui, velho. É que o Léo mora no segundo andar também, né? Desliga o ar-condicionado, não. Eu moro Tá. no 9º andar. Acho que a janela talvez ajude. Puta que pariu. Aqui tá quentinho. Esquentou do nada. Bom, gente, Quentinho, vou tá encerrar quentinho. aqui a gravação. Vocês querem ficar aí pra conversar ainda? Por mim? Não, só dá o nosso tchau, todo mundo vai desligando. Aquele tchauzinho? É. Tchau. Aquele tchauzinho farmando aura, filho. Farma aura, farma aura. 6-7. O meu é... Qual que é o que eu sempre uso? Ah, Acho que é esse. o meu é Vai Corinthians! Eu esqueci qual era o meu. Falou. Falou!
Empolgou. É aqui Campola que passou um livro tão ruim que tava todo mundo falando muito mal. Olha ela aí. Opa, como isso aqui? Na hora que eu ia falar mal dela, ela chegou. Pô, fala aí, eu tenho várias coisas a acrescentar. Pô, mano, 1,60 m, vamos começar baixo. Eu acho que você já começou errado, porque eu tenho menos que 1,60 m.